Em uma certa era, a Terra foi invadida por seres estranhos. Os humanos chegaram a adorá-los como anjos, mas os demônios os viam como inimigos e por isso lutaram. Eventualmente, os humanos perceberam a ameaça que esses anjos representavam e assim começaram a lutar ao lado dos demônios que antes eram seus inimigos. A batalha era intensa, com os cavaleiros humanos enfrentando os anjos de perto. Um dos cavaleiros então consegue derrubar um dos gigantescos anjos no chão, mas a vitória teve um custo alto, com muitos guerreiros caídos no campo de batalha. É nesse momento que a cavaleira sagrada Jane se questiona se eles derrotaram todos, porém, ao olhar para o horizonte, ela avista um portão gigantesco surgindo do nada. O portão era imenso e se destacava na paisagem desolada pela guerra. De repente, as portas começam a se abrir lentamente, liberando uma luz forte. Jane fica completamente chocada sem entender o que está acontecendo. Uma mão gigante então começa a empurrar a porta por dentro para sair. Todos os soldados olham para cima apavorados, e Jane não acredita no que vê, pois de dentro do portão sai um ser ainda maior e mais imponente que os outros. Os soldados humanos e demônios entram em pânico com o novo anjo gigante. Jane também fica apavorada e grita que nunca viu algo tão grande. O anjo gigante então junta uma energia roxa e se prepara para atacar. Ele lança um golpe poderoso, mas Jane se mantém de pé no meio da explosão. O anjo então mostra um sorriso bem sinistro, como se estivesse se divertindo. Os soldados perdem a esperança e acham que tudo finalmente acabou, mas Jane aperta sua espada com força, mostrando que não vai desistir. Ela grita que ainda não acabou, pois o Rei Demônio está vindo para ajudar. Um dos demônios concorda e diz que eles precisam aguentar até sua chegada. Até os humanos agora torcem para que o Rei Demônio apareça e derrote o anjo, porém o anjo não perde tempo e parte para cima dos soldados que estão no chão. O monstro começa a carregar um poder estranho e brilhante em seus olhos. Vendo isso, Jane grita desesperada para que todos desviem do ataque. O anjo então dispara 2 raios de luz potentes na direção dele. O ataque atinge em cheio e vários soldados são desintegrados pela explosão. Jane assiste horrorizada, enquanto a luz consome seus companheiros. Uma explosão gigantesca varre o campo de batalha sem deixar nada para trás. Mas algo misterioso cai do céu e se choca violentamente contra o chão. O anjo gigante fica surpreso e parece bem irritado com a interrupção. Enquanto isso, Jane se protege da explosão, esperando pelo pior. Porém, quando ela abre os olhos, percebe que foi salva por um escudo roxo, pois na sua frente, uma figura imponente surge no meio da poeira. A cavaleira então abre um sorriso, pois finalmente sua ajuda chegou, e quem aparece é um homem com armadura sombria e um cabelo branco bem longo. Ele então diz para todos que eles aguentaram firme e fizeram um bom trabalho. Esse é o Rei Demônio Dantério, e ele diz para deixarem o resto com ele. Jane, com um sorriso no rosto, reclama dizendo que ele demorou para chegar. Nosso protagonista apenas dá um sorrisinho de lado com o comentário dela. Os soldados humanos ficam aliviados e agradecem mesmo sendo um demônio. E agora, todos gritam pelo Rei Demônio que flutua na frente do anjo gigante. O anjo gigante encara nosso protagonista, que voa em sua direção sem medo. Danteriu então diz que vai fazer o anjo pagar por ter machucado seus homens, e assim ele concentra uma grande quantidade de energia roxa em suas mãos. Nosso herói avança com tudo e acerta um chute poderoso no rosto do anjo. A criatura fica surpresa com a força do ataque, pois não esperava por isso. De repente, uma sombra sinistra aparece e avança na direção do monstro. O anjo é fatiado em vários pedaços por garras sombrias e muito afiadas. Os soldados ficam boquiabertos com o poder do Rei Demônio, que é surreal. Porém, os pedaços do anjo começam a se juntar novamente no ar. Não só isso, mas ele começa a crescer e fica ainda maior do que antes. O monstro parece sentir dor enquanto seu corpo se contorce e se transforma, e em poucos segundos ele assume uma forma muito mais musculosa e bizarra. Nosso protagonista observa tudo com uma expressão séria e concentrada. O anjo então aproveita seu novo poder e lança um soco com força total. Jane grita o nome de Dantério, desesperada com medo do que pode acontecer. O anjo gigante consegue pegar Danteriel e o aperta com toda a sua força. Mas nosso herói diz que não foi ruim e mostra que ainda tem uma carta na manga. Logo depois ele cria uns círculos mágicos bem estranhos na mão do monstro. Então nosso garoto grita e libera uma quantidade absurda de energia roxa. Essa magia explode com tudo e força o anjo a soltar a mão por causa da dor. A criatura grita de agonia, pois não esperava um contra-ataque tão forte assim. Danteriel então dá um sorriso de canto, mostrando que a luta está longe de acabar. O anjo rende os dentes de raiva e parece estar se preparando para algo sério, pois de repente ele cria círculos mágicos dourados e começa a carregar poder, e lá no alto surge uma figura dourada e alada que parece ser bem poderosa. O anjo gigante então se prepara para lançar um ataque devastador de cima. Em seguida, um pilar de luz dourada gigante desce dos céus com tudo. Nosso protagonista é atingido em cheio e parece sentir o peso do golpe. A luz dourada é tão forte que chega a iluminar todo o campo de batalha. Jane e os soldados assistem a tudo, completamente chocados com a cena. Vendo o ataque devastador, Jane grita para todos se abaixarem imediatamente. Logo em seguida, uma explosão de luz dourada consome todo o campo de batalha.
Quando a fumaça começa a se dissipar, não dá pra ver nada com clareza. Jenny se protege no chão com os olhos fechados por causa da luz ofuscante, mas ao abrir os olhos, ela percebe que o céu ficou escuro de repente. Ela fica confusa, sem entender o que está acontecendo no meio da batalha. O anjo gigante então flutua no ar, observando a destruição que ele causou. Acontece que os sobreviventes foram salvos por uma barreira roxa no fundo da cratera. O poder do anjo era tão absurdo que deixou um buraco gigantesco no chão. Jen então se levanta e pergunta preocupada sobre o paradeiro de Danteri, pois nosso protagonista está bem na frente do anjo, segurando seu ataque. Ele até elogia o golpe do anjo dizendo que não foi nada mal. O monstro então dá um sorriso sinistro, mostrando um buraco em seu peito. O ataque de Danteri atravessou seu corpo e o atingiu bem no meio. Nosso herói fica surpreso, pois não esperava que o anjo fizesse isso. Jenny percebe algo estranho e nota que nosso protagonista está suando. O anjo gigante ignora o buraco no peito e já prepara um segundo ataque. E sem perder tempo, ele lança outro pilar de luz dourada ainda mais forte. Danteri fica tenso e Jenny grita que o ataque é muito rápido para desviar. O anjo parece saber que se eles não forem derrotados agora, o mundo inteiro estará condenado e por isso nosso herói fica bem sério. Então nosso protagonista chama por Jenny. De repente, ela fica preocupada e pergunta se ele está bem depois de levar aquele golpe. Mas Danteri continua de pé na frente do anjo para proteger todo mundo. Nosso herói então diz para ela escutar com muita atenção o que ele vai falar. Jenny e os outros soldados ficam com uma expressão bem tensa no rosto, pois ele pede para que ela cuide dos humanos e também dos demônios. A cavaleira fica sem entender nada e se pergunta o que ele quis dizer com isso. Logo depois, uma esfera de energia rosa envolve Jenny e a leva para longe. Enquanto isso, nosso protagonista se prepara para aguentar o tranco sozinho. De repente, uma energia rosa começa a levar os soldados para longe da luta, e não só eles, mas a Jenny também é pega e levada em segurança para o alto. Ela então percebe o que está acontecendo e se desespera na sua bolha, pois nosso protagonista ficou sozinho para enfrentar o anjo de frente. Ele então diz que não queria ter que usar essa técnica, mas não tem escolha. Assim, uma energia branca começa a sair de seu corpo e forma um selo no chão. Jenny grita para Danteri esperar, pois não quer deixá-lo para trás. Ela diz com toda certeza que vai ficar ao lado dele até o fim da batalha, mas uma lágrima escorre de seu rosto, pois ela sabe que não pode fazer nada. Nosso herói então revela que foi por causa dela que ele passou a proteger os humanos, e por fim ele se despede e diz que eles se encontrarão de novo na próxima vida. O corpo do nosso garoto explode em luz e Jean grita o nome dele em desespero. A explosão é tão forte que consome o anjo gigante e todo o campo de batalha. Os dois gritam de dor e nosso herói repete que eles se verão na próxima vida. Jenny então é deixada em segurança e pensa nas últimas palavras de Danteri. E assim a imagem do nosso herói se dissipa lentamente na luz. Jenny não consegue conter as lágrimas pela perda de seu grande amigo. Enquanto isso, em outro lugar do universo, uma luz estranha surge na Terra, pois a alma do nosso protagonista agora está caindo em um abismo sem fim. Mas de repente, uma luz dourada o envolve e o leva para um lugar diferente. Essa luz então desce com tudo a direção de um hospital em uma cidade grande. Lá dentro, um jovem rapaz está deitado em uma cama de hospital desacordado. De repente, um livro cai de seu rosto e ele começa a despertar aos poucos, e ao abrir os olhos ele fica confuso, pois não reconhece o lugar. Nosso garoto então se senta na cama assustado com o ambiente desconhecido. Ele olha para sua mão e se pergunta se o sacrifício funcionou e o que é esse corpo. Sua expressão é de pura confusão, pois ele não esperava por essa situação. Então sua antiga forma de rei demônio se questiona se ele virou um humano, e agora nosso protagonista está no corpo de um jovem, sem entender nada. O cenário agora muda completamente para um hospital moderno e bem iluminado. Nosso herói está no corpo de um estudante chamado Mizukami Daya, do 2º ano. E ao olhar pela janela, ele vê uma cidade magnífica e se pergunta se a ameaça dos anjos acabou. Para entender melhor a situação, nosso garoto decide dar uma olhada nas memórias do corpo. Ele então vê flashes de uma infância feliz ao lado de seus pais, que o amavam muito, mas essa felicidade não durou para sempre, pois em algum momento seus pais se foram. E isso deixou o jovem Daya completamente arrasado e chorando sem parar. Para piorar a situação, ele sofria muito na mão de outros estudantes da escola, onde ele era usado como um saco de pancadas para eles testarem suas habilidades, e os agressores pareciam se divertir muito com o sofrimento do pobre garoto. Em um momento de desespero, Daya segura uma pílula suspeita em sua mão. O garoto estava no limite e não aguentava mais toda aquela pressão. De repente, uma energia roxa muito poderosa explode de dentro do seu corpo, e ele não consegue controlar esse poder que o consome por completo. Por fim, o jovem Daya desmaia no chão sem forças e totalmente esgotado. Nosso herói então mostra um olhar bem determinado. Ele olha para suas mãos e pensa em tudo que aconteceu. Saindo do hospital, nosso garoto se depara com a cidade, mas algo parece incomodar o nosso protagonista.
Ele anda pelas ruas e acha tudo muito pacífico por ali, porém, ele escuta uns barulhos estranhos vindo de um beco e lá ele encontra uns valentões encurralando um pobre garoto. O líder do grupo então dá um sorriso bem sinistro e debochado. Nosso protagonista logo reconhece o rapaz das memórias, ele se lembra dos valentões gritando para não reagir. E do pobre garoto apanhando sem poder fazer nada. Eles então chutam o rapaz sem dó no chão do beco e reclamam que sem Daya não tinham em quem descontar o estresse. O líder Yamazaki Kyo pega nosso herói e o chama de convencido, mas nosso garoto segura o pulso dele com facilidade e o surpreende. Kyo fica surpreso e grita o nome de Mizukami sem acreditar no que vê, pois ele sente uma força absurda e não consegue mover seu braço de jeito nenhum. Então nosso herói o empurra com facilidade e o manda voando para longe. Yamazaki cai no chão completamente confuso com a situação inesperada. O outro garoto aproveita a brecha e sai correndo dali com muito medo. Nosso protagonista então pergunta se foi ele quem encurralou Mizukami Daya, que fica confuso e retruca perguntando se ele não é o próprio Mizukami. Mas nosso herói grita que ele está errado, pois ele é o rei demônio da teia. O vale então fica com uma cara de tacho sem entender absolutamente nada. E logo depois ele e seus amigos começam a rir muito da cara do nosso garoto. Nosso herói se irrita e se pergunta se seu nome não foi passado para gerações. Yamazaki então debocha e pergunta se ele enlouqueceu depois de quase morrer, porém nosso protagonista continua parado sem demonstrar nenhuma reação. Vendo isso, o valentão se prepara para lutar e libera uma aura de poder. E com uma bola de luz na mão, ele diz para o nosso garoto não se achar tanto. Kuyo lança um raio de luz bem no nosso herói, mas Dantera desvia o ataque sem nem se esforçar. A rajada de energia então passa por ele e acerta o chão. O valentão fica de boca aberta sem acreditar na cena. Nosso garoto então diz que o golpe foi chamativo, mas sem poder. De repente uma voz feminina chama a atenção de todos ali, e quem chega é Sakuraba Asahi, uma estudante do segundo ano. Os valentões ficam com medo e se perguntam o que a melhor aluna faz ali. Ela então se aproxima e fica ao lado do nosso protagonista. Asahi diz para Yamazaki ir treinar em vez de ficar fazendo besteira, mas o valentão fica bravo e manda ela não se meter na briga. Ela então apenas suspira, pois não se intimida com a ameaça. Nosso herói então diz para ela se afastar, pois ele vai cuidar do resto. Asahi dá um sorrisinho e parece que segura a alça da bolsa dele. Dantero agradece a ajuda, mas diz que o valentão tem assuntos com ele. Asahi fica bem confusa com a atitude do nosso protagonista. Dantero então diz que tem assuntos com o valentão e o chama pra briga, que fica irritado e diz para nosso herói vir com tudo que tem. E sem perder tempo, ele avança para acertar um soco bem no rosto, mas nosso garoto segura o golpe com apenas uma mão e sem se esforçar. Ele então o gira no ar com uma força absurda e impressionante, e depois o arremessa com tudo para o alto, como se não fosse nada. Asahi fica de queixo caído com a força surreal do nosso protagonista. Koyu cai de cara no chão e os amigos dele ficam desesperados. O valentão se levanta com dor e não entende o que aconteceu. Então ele manda seus amigos pegarem o nosso herói de uma vez. O rapaz de cabelo roxo cria uma bola de energia e se prepara e lança uma rajada potente na direção do nosso protagonista. Asahi grita para ele tomar cuidado com o ataque que vem vindo. O golpe acerta em cheio e os valentões comemoram a vitória. O valentão fica com uma cara de espanto sem acreditar no que aconteceu, pois quando a fumaça da explosão some, nosso herói ainda está de pé. Ele então aparece segurando o ataque e pergunta se isso é brincadeira de criança. Os amigos do valentão entram em pânico e Kyo fica chocado no chão. Asahi também se surpreende, pois ele bloqueou magia sem usar nenhum feitiço. Nosso protagonista então diz que vai mostrar a eles uma coisinha e com um sorriso maligno, ele fala que vai ensinar como se usa magia de verdade. Os outros valentões gritam que isso é ruim e avisam Yamazaki do perigo, mas Kyo continua com raiva e não aceita a derrota de jeito nenhum. Ele se prepara novamente, pois não pode perder para um cara como Mizukami, e com um chute poderoso, ele grita para nosso herói não ficar se achando. Em resposta, nosso garoto lança uma magia sombria na direção dele. Seus olhos brilham com poder, mostrando que as coisas mudaram, pois ele se lembra de como o antigo Mizukami apanhava sem parar, e no passado ele só podia implorar para que os valentões parassem, mas o valentão debocha e diz que não sabe do que ele está falando. E com um sorriso psicopata, ele grita que Mizukami será seu saco de pancadas. Nosso protagonista então se irrita e chama o rapaz de pirralho mimado. Em seguida, ele lança uma esfera de magia sombria bem no estômago de Kyo. O valentão fica chocado, pois não esperava um ataque tão rápido e direto. Com um olhar frio, nosso herói apenas observa o resultado de seu golpe. Asahi e os outros valentões ficam de boca aberta com a cena inacreditável, pois o golpe manda Yamazaki voando para longe com muita força. Os amigos dele fogem apavorados e o chamam de monstro sem pensar duas vezes, mas nosso herói diz que isso não é nada comparado à dor que Daya sentiu. Asahi então se aproxima e comenta que nunca viu um círculo mágico como aquele
E muito curiosa ela pergunta quem ele é de verdade, afinal de contas. Nosso protagonista se vira para ela e a encara com seriedade e sem hesitar ele diz que é o grande rei demônio Danteril. A moça fica com uma cara de tacho, sem entender absolutamente nada. A Sarri fica bem confusa com a história de Rei Demônio e o questiona. A moça então o encara desconfiada, tentando entender se ele tá mentindo. Mas ao olhá-la, nosso protagonista se lembra de sua antiga amiga Jenny. Porém, de repente ele sente uma presença estranha e percebe que é um anjo. E lá no alto de um prédio, um anjo com asas brancas os observa de longe. A criatura então revela suas asas negras e um sorriso bem sinistro. Sentindo o perigo, nosso herói e a Sarri se preparam para a batalha. No entanto, o anjo simplesmente some e deixa apenas umas penas caindo. Os dois ficam olhando para o céu sem entender nada do que rolou ali. Acontece que nosso herói agora estuda em um lugar chamado Escola de Treinamento da Equipe de Supressão de Anjos, e para essa escola são reunidos apenas os jovens mais promissores e com maior poder mágico de toda a nação, pois o objetivo principal deles é aprender as habilidades necessárias para combater os anjos. A cena então nos leva para um ginásio, onde todos os alunos estão reunidos para um anúncio, e lá um instrutor bem forte explica que a medição de poder vai refletir nas notas e no alistamento deles. Enquanto isso, a Sai observa nosso protagonista e pensa que o deixou escapar no dia anterior, mas ela está determinada a descobrir o segredo por trás do poder de Mizukami Daya. De repente, um estudante aleatório empurra todo mundo e grita que ele vai ser o número 1. O rapaz passa correndo pelo nosso herói, que nem se importa e continua com sua expressão séria. E assim ele sobe em uma plataforma com um círculo mágico para iniciar a medição do seu poder. O estudante então grita e libera uma grande quantidade de energia, se achando o mais forte dali. A máquina então apita e mostra o número 1006 e todos ficam surpresos, pois é a primeira vez que alguém, além de Asahi, consegue isso. Nosso protagonista apenas observa o rapaz ofegante e pensa em como o poder mágico dele é frágil. Ele então reflete que se esse é o nível dos mais fortes, isso só pode significar que o mundo ficou em paz. Logo depois chega a vez do nosso herói e todos olham para ele com muita expectativa. O estudante que se exibiu agora provoca nosso herói, que devolve o sorriso. Então Danterio levanta a mão e diz com toda a confiança que ele é o próximo. Os outros alunos cochicham e duvidam dele, apostando em um resultado baixo. Caminhando até a máquina, nosso garoto acha o aparelho interessante, pois não tinha isso antigamente. O rival então debocha perguntando se virou aula de história, já que ele só estuda. Essa provocação irrita nosso protagonista, que o encara com muita seriedade, pois ele se lembra do antigo Mizukami estudando por horas sozinho na biblioteca. Em suas memórias, ele achava tudo difícil, até ouvir a voz de sua mãe oferecendo ajuda. Ele se lembra de ter chamado por ela em um momento de desespero. A lembrança de sua mãe o ajudando quando era criança vem à sua mente, mas a imagem some e ele se vê sozinho de novo, na biblioteca escura. Ele se esforçava tanto para aprender que até chorava em cima dos livros. De volta ao presente, Danterio fica furioso com o rapaz, que nunca entenderia essa dor. Nosso herói então sobe na plataforma e uma energia roxa começa a vazar dele. E do nada, uma aura sombria e imensa explode, chocando a todos no ginásio. A energia então se acalma, e todos os estudantes ficam olhando para o nosso herói. A Echar e os outros ficam completamente confusos com o que acabou de acontecer, pois a máquina apita e mostra um resultado de 10.880. E 2, o rival dele se irrita e grita que a máquina deve estar quebrada com certeza. Porém, Asahi se pergunta se ele liberou uma quantidade enorme de magia. Por um segundo, o instrutor acha que o equipamento estragou e pede para nosso garoto testar de novo. Outros estudantes começam a cochichar sobre a pontuação impressionante dele e comentam que até entre os membros, oficiais poucos passam de 10.000. Nosso protagonista então percebe que apenas uma pessoa sente o seu poder de verdade, mas ele diz que não precisa se mover, pois vai mostrar tudo lentamente. Logo depois ele dá uma espreguiçada e relaxa com um ar bem superior, e com um sorriso de canto, ele parece estar se divertindo com a situação. De repente seus olhos brilham em azul e ele dá um sorriso bem sinistro. A máquina enlouquece e os números sobem para 45.000, chocando a todos. O rival grita que está quebrado, mas a Asahi diz que não, pois aquilo é real. A Asahi então percebe que o poder mágico dele é tão vasto que ninguém consegue sentir, e a máquina sobrecarrega com 99.000 e explode em vários pedaços. Os outros estudantes se assustam e correm para longe da explosão. Nosso herói então debocha da situação e chama o aparelho de brinquedo frágil. Todos os seus colegas ficam de queixo caído sem acreditar no que viram. O instrutor então cancela a medição e diz que eles farão de novo em outro dia. Mas de repente um alerta surge avisando que um anjo apareceu na cidade de Tama. Os alunos ficam tensos, pois o monstro está bem perto dali. O rival do nosso garoto comemora, pois finalmente terá um combate de verdade. A Asahi também parece bem determinada e se prepara para a batalha que vem aí. Enquanto isso, nosso protagonista apenas observa tudo com um sorrisinho de lado. A cena então nos leva por uma rua movimentada e cheia de névoa na cidade. Lá duas crianças caminham tranquilamente sem notar nenhum perigo por perto.
até que o garotinho aponta para um anjo do livro escolar em cima de um prédio. A mãe dele fica desesperada e o anjo se prepara para descer e atacar. O anjo voa com tudo na direção do pobre garotinho que está no chão. A criatura então agarra o menino e a mãe dele grita desesperada o nome Yuta. Mas o rival do nosso herói chega bem na hora e lança uma magia no monstro. O estudante se gaba do seu golpe e fica tudo convencido com sua atitude. Porém, o ataque não faz efeito e a fumaça se dissipa sem nenhum arranhão. O anjo então parte para cima dele com um sorriso bem sinistro, intimidador. E com uma cara bem feia, ele mostra que o poder do rapaz não é nada para ele. O estudante cai no chão e grita de medo sem poder reagir ao ataque, pois ele percebe que o anjo destruiu um pilar de concreto atrás dele. A criatura então aproveita a distração e joga o garotinho Yuta para o alto. O menino é arremessado e gira no ar sem nenhum controle sobre a queda, e a mãe dele grita desesperada vendo seu filho caindo do céu. Mas nosso protagonista aparece do nada e salva o garoto no último segundo. Ele então joga a criança para Asahi, que a pega nos braços em segurança. Os dois dão um toque de mãos e se preparam para lutar juntos contra o anjo. Nosso herói então dá um sorriso e diz que isso será um teste perfeito para seu novo corpo. O anjo fica confuso e não entende nada do que está acontecendo ali na rua, mas nosso protagonista mostra um olhar bem sinistro e o monstro rende os dentes de raiva. O rival dele e outra garota ficam paralisados de medo na frente do anjo gigante. O rapaz não acredita que sua magia não funcionou e a moça ao lado está apavorada. Então nosso garoto diz que vai começar com o aquecimento e libera uma aura roxa e com um olhar bem focado e se prepara para a batalha que está por vir. De repente um homem misterioso chega e grita para todos se afastarem do perigo. Ele se apresenta como Makoto Saito, líder da segunda unidade de assalto da equipe de subjugação. A garota fica super feliz e aliviada, pois a ajuda profissional finalmente chegou. Nosso protagonista observa a cena e pensa que eles são os cavaleiros desta nova era. E sem perder tempo, ele desafia Makoto para ver do que o tal cavaleiro é capaz. Makoto então checa seu relógio e vê que o reforço só chega em 10 minutos. Vendo que não tem escolha, ele decide que vai lutar ao lado deles para ganhar tempo. Makoto então chama por Asahi e ela responde que está pronta para a briga. Makoto então diz para Asahi que eles vão ganhar tempo até o reforço chegar. E sem perder tempo, ele já prepara sua arma de energia para atirar no anjo. O cavaleiro dispara com tudo e acerta o monstro em cheio com seus tiros. Nosso protagonista apenas observa a cena e parece achar tudo bem interessante. Enquanto isso, Asahi não perde tempo e avança com sua espada para cima da criatura. Ela então se prepara para dar um golpe bem rápido e preciso no monstro. Mas o anjo segura a lâmina dela com a mão como se não fosse absolutamente nada. A garota fica completamente chocada, pois não esperava por essa resistência. Vendo a situação, Makoto também decide partir para o combate corpo a corpo e com um movimento rápido, ele acerta um corte profundo no ombro do anjo. A criatura grita de dor e um líquido escuro começa a sair do ferimento. Asahi então aproveita a brecha e dá um chute bem no rosto do monstro. Logo em seguida, Makoto dá um pulo e acerta um chute giratório na cabeça dele. A moça então prepara sua arma e concentra uma grande quantidade de energia. O anjo fica atordoado com a sequência de golpes e solta uma fumaça pela boca. Asahi reclama que eles não têm poder de fogo e se desculpa por não ser mais forte. Porém, Makoto diz que o problema não é esse e mostra um olhar bem sério, pois ele explica que para subjugar um anjo, o padrão é lutar com pelo menos 3 membros. E enquanto ele fala, a criatura se recupera e se prepara para atacar de novo. O anjo então parte para cima deles com um golpe bem rápido e inesperado. Mas nosso protagonista aparece do nada e bloqueia o ataque com a mão. Makoto e Asahi ficam de boca aberta sem acreditar na cena que estão vendo. A criatura então se vira e encara nosso herói com um olhar bem confuso. E no chão fica a marca do impacto que nosso garoto parou com facilidade. O anjo então olha para nosso herói que está parado na frente dos outros dois. Nosso protagonista então diz que eles parecem estar com problemas e oferece ajuda, mas Makoto grita para ele se afastar, pois é apenas um recruta sem experiência. No entanto, Asahi o defende e diz que talvez ele possa ser útil na batalha. Com um sorriso de canto, nosso herói aguarda a decisão do líder da equipe. Makoto então concorda, mas avisa que ele só pode dar suporte na retaguarda. Mas nosso herói ignora a ordem e parte com tudo para cima do anjo gigante. A criatura fica confusa e se pergunta como ele chegou lá tão rápido assim. Nosso protagonista então acerta um soco com toda a força bem no rosto do monstro. O golpe manda o anjo voando para o alto e uma luz forte brilha no céu. Makoto e Asahi ficam em choque e gritam se acreditar na força do nosso garoto. A onda de choque do soco é tão forte que o cavaleiro quase perde o equilíbrio.
O anjo então cai com tudo no chão e fica no meio dos escombros que ele mesmo criou. Makoto fica de boca aberta sem entender nada e com a arma na mão. Mas nosso herói não perde tempo e já salta para o próximo ataque. Com uma aura roxa, ele então aponta seu dedo indicador na direção do anjo que está no chão e dispara um raio de energia sombria que atravessa a cidade. Contudo, nosso garoto aterrissa com estilo e fica na frente dos outros dois com ar superior. Makoto então pergunta quem ele é de verdade e nosso herói manda ele ficar em posição. O anjo grita de dor com o ataque poderoso que o atingiu em cheio, e para fugir da briga ele sobe aos céus e tenta escapar voando para longe. Vendo o anjo fugir, Makoto e Asahi se preparam para um último ataque combinado. O cavaleiro então grita para que todos criem um escudo de proteção na rua, e assim os três se juntam para criar uma barreira mágica bem poderosa. A outra garota então diz que precisa ajudar e se junta a eles no feitiço, e com as mãos para o alto, eles conseguem criar uma cúpula de energia gigante. Logo em seguida, uma explosão de luz dourada consome o anjo que está no céu. O ataque é tão forte que atinge o monstro em cheio, sem dar chance de fuga. E a explosão ilumina a cidade inteira, atingindo até o topo de um prédio. A garota que ajudou no feitiço cai no chão completamente esgotada e sem força, mas nosso protagonista cria uma barreira rocha e protege todos da explosão. Com um olhar bem sério, ele mostra que ainda tem muito poder para gastar. A esfera roxa então se dissipa e revela que o ataque foi um sucesso. O anjo então range os dentes de dor e parece estar bem ferido no céu. A garota no chão comemora a vitória e diz que eles conseguiram derrotar o anjo, mas a criatura ainda está de pé e parece estar se preparando para um contra-ataque. A garota fica desesperada, pois não acredita que o monstro ainda está vivo. Para o espanto de todos, o anjo começa a se regenerar no meio do ar, e agora recuperado, ele voa novamente na direção deles para atacar. Makoto então grita que vai protegê-los e que eles devem recuar lutando, mas nosso protagonista diz que não há necessidade de fugir da batalha, e com uma aura roxa, ele diz que vai ensiná-los a maneira correta de derrotar um anjo. Nosso herói então diz para eles observarem com atenção e anda na direção do monstro. E no meio da rua, os dois ficam frente a frente, prontos para o combate final. Com um olhar focado, nosso garoto se prepara para o ataque da criatura. O anjo então avança com tudo e tenta acertar um golpe bem poderoso, mas nosso protagonista segura o ataque com apenas uma mão sem esforço algum. E com um sorriso de canto, ele gira o monstro no ar com uma força surreal. A criatura grita de dor e fica completamente indefesa na mão do nosso herói. Nosso garoto então arremessa o anjo para longe com toda a sua força, e a criatura cai no chão com o braço derretendo e se desfazendo aos poucos. Nosso herói então explica que até os anjos de baixo escalão têm alto poder de regeneração. O rival dele já perde as esperanças e acha que eles não conseguirão vencer de jeito nenhum. Asahi e a outra garota também ficam com uma expressão bem preocupada no rosto. De repente, o anjo cria um círculo mágico dourado e se prepara para um novo ataque. E com a mão para o alto, ele concentra uma grande quantidade de energia celestial. Logo em seguida, um raio dourado poderoso desce dos céus com tudo na direção deles. Mas nosso protagonista apenas dá um sorriso de canto e não se abala com o golpe, pois com um movimento rápido ele desvia o raio com a mão e o joga por lado. O anjo fica completamente chocado, pois não esperava por essa habilidade. Asahi e a outra garota gritam que isso não deveria ser possível de se fazer. Nosso herói então explica que existe um limite para o poder mágico de regeneração. E concentrando uma energia roxa, ele se prepara para o golpe final na batalha. Logo depois ele dispara um raio de luz sombria bem na direção do anjo. Makoto fica de boca aberta e grita sem entender o que nosso garoto acabou de fazer. O corpo do anjo então começa a rachar e se quebrar em vários pedaços no ar. A garota então percebe que a regeneração do anjo está mais lenta do que antes. Mas nosso herói diz que se o deixarem se regenerar várias vezes, eles ficarão esgotados. O rival dele se irrita e diz que ele não parece nem um pouco cansado com a luta. O anjo então range os dentes de raiva e se prepara para o último ataque. Nosso protagonista então diz que o poder mágico do anjo se concentra na cabeça e no peito. E sem hesitar, ele parte para cima e enfia a mão na cabeça do monstro. Logo em seguida, ele atravessa o peito da criatura com a outra mão, sem piedade. Com um sorriso sinistro, ele mostra que a luta finalmente acabou para o anjo. E com o rosto todo sujo, ele mostra um olhar de pura satisfação e vitória. Nosso herói então explica que se esses dois pontos forem destruídos, o anjo não se regenera. E com um sorriso de canto, ele pergunta se a referência foi útil para ele. Todos ficam de boca aberta e o rival dele está completamente chocado. Makoto então diz que mesmo sabendo disso, fazer com tanta facilidade é incrível e comenta que isso é algo que apenas os 5 mais fortes do mundo poderiam fazer. O rival do nosso garoto então diz que sabia que Mizukami estava trapaceando
Com o cabelo bagunçado, nosso herói parece bem cansado da batalha que acabou. Makoto então agradece por ele ter salvado a todos e pergunta quem ele é de verdade. Nosso protagonista então revela que seu nome é Danterio e que ele é o Rei Demônio. O cavaleiro fica completamente confuso com a história de Rei Demônio do nosso garoto, e ao checar seu relógio ele confirma que o rapaz é Mizukami Daya da academia. Makoto então diz que eles lutarão juntos de novo e espera ansioso por esse dia. A garota que ajudou na luta fica super animada, pois isso é como um recrutamento. Enquanto isso, Asahi se aproxima de braços cruzados e com um olhar bem sério e rangendo os dentes, ela parece bem irritada com o poder do nosso protagonista. A outra moça então chama por Mizukami para conversar com ele, e com um sorriso ela pergunta como ele ficou tão forte. De repente, nosso herói então a questiona e parece não entender bem a pergunta dela. Ele então se vira para o grupo e todos ficam em silêncio esperando a resposta, e com um ar de superioridade ele diz que despertou como o grande Rei Demônio. A garota então diz que entendeu e fica com os olhos brilhando de admiração. Asahi e Makoto ficam chocados com a revelação e não sabem o que dizer. A garota então pergunta se ela pode se tornar forte como nosso protagonista. Nosso herói pensa um pouco e a encara com um olhar bem sério e concentrado. E ao usar sua visão especial, ele percebe o potencial oculto da jovem moça. Ele então diz para ela que sim, pois ela tem muito talento para ser explorado. A garota fica super feliz e animada com a resposta do nosso protagonista. Nosso herói então diz que com o treinamento correto, ela pode chegar longe. Mas de repente ele sente uma presença estranha e seu pescoço é atingido. Vendo o perigo, ele grita para Asahi correr e fugir o mais rápido possível. A moça fica confusa sem entender nada e é pega por uma mão misteriosa. Um novo anjo surge e ataca Asahi com tudo sem dar tempo para ela reagir. Mas nosso protagonista lança um feitiço e consegue parar o ataque no ar, e com um olhar furioso, ele encara a nova criatura que apareceu do nada. O anjo então fica parado e ofegante na frente do nosso herói sem se mover. Com os olhos verdes brilhando, ele encara nosso protagonista. Com muita raiva, o anjo então fica parado e ofegante na frente do nosso herói sem se mover. E com um sorriso sinistro, ele parece estar se divertindo com a situação. Asahi então diz que não sentiu a presença do anjo se aproximando dela, e sem entender nada, ela se pergunta para onde a criatura misteriosa foi. De repente o monstro surge atrás do nosso protagonista sem fazer nenhum barulho, mas nosso herói apenas dá um sorrisinho de canto e não parece se importar, e com um soco poderoso, ele acerta o anjo em cheio bem no rosto. O golpe manda a criatura voando para longe, e ela cai com tudo no chão. Uma grande nuvem de poeira se levanta com o impacto da queda do anjo, e a criatura assume uma posição de ataque parecida com a de um inseto. Nosso protagonista então percebe que o anjo pode se teleportar pelo espaço-tempo, e com um sorriso de canto, ele acha tudo muito interessante e desafiador. O anjo então diz que o corpo do nosso herói é muito interessante para ele. Nosso protagonista então diz que vai investigar o corpo do anjo também, e com um sorriso sinistro ele diz que vai examinar o corpo do monstro. Makoto e Asahi ficam surpresos com o segundo anjo que apareceu do nada. O cavaleiro então comenta que os anjos costumam aparecer apenas algumas vezes. E ao checar seu relógio, Asahi grita que esse novo anjo não está na lista de ameaça. Makoto fica chocado, pois isso significa que é um tipo novo de anjo, nunca visto antes. Nosso protagonista então libera uma aura roxa e se prepara para a nova batalha. E o anjo encara a mão sombria do nosso herói com um olhar bem sério e focado. E com seus olhos verdes brilhando, ele parece estar analisando o poder do nosso garoto. De repente, uma sombra estranha surge e assusta o rival do nosso protagonista. Nosso herói então libera sua energia sombria e se prepara para o combate. E o anjo avança com tudo na direção dele, com um sorriso bem sinistro. A sombra sombria então cerca o rival dele, que grita de medo, sem poder reagir. Mas nosso protagonista o protege e segura a boca do anjo com a mão, e com um sorriso de canto, ele gira a criatura no ar com muita força. Nosso herói então lança um ataque de energia roxa, bem na direção do anjo. O golpe acerta em cheio e o anjo é desintegrado no ar pela explosão. Com um sorriso, confiante, nosso herói diz que será o oponente do anjo. E no meio da rua, os dois se encaram prontos para a batalha final. O anjo então estende a mão e se prepara para um ataque bem poderoso. E com uma luz dourada, ele lança uma rajada de energia na direção do nosso garoto. Mas nosso protagonista segura o ataque com a mão e o absorve sem problemas. E com um sorriso de canto, ele mostra que o poder do anjo não é nada para ele. A criatura então parte para cima com tudo e tenta acertar um golpe com suas asas. Mas nosso herói para o ataque com apenas um dedo e o encara com superioridade. Ele então diz que o anjo tem uma habilidade rara e devia usá-la com mais criatividade. O anjo se irrita com o deboche e tenta acertar um ataque a queima-roupa. E com um sorriso sinistro, ele concentra uma grande quantidade de energia, mas nosso protagonista atravessa o peito dele com a mão e o derrota. E com um olhar frio, ele mostra que a luta finalmente acabou para o anjo. Nosso herói então acerta a cabeça da criatura com um golpe final
O anjo então se desintegra no ar e desaparece por completo da rua. Com um olhar furioso, o anjo encara nosso protagonista, que o derrotou, e com seus olhos verdes brilhando, ele parece estar tramando alguma coisa. De repente, o monstro tenta se teleportar e fugir da batalha no último segundo, mas nosso herói o segura e diz que não vai deixá-lo escapar de jeito nenhum. Makoto fica chocado, pois não acredita que ele conseguiu bloquear o teleporte. Nosso protagonista então enfia a mão dentro da boca do anjo sem hesitar e com um sorriso de canto ele diz que finalmente encontrou o que procurava. Ele então arranca um bet estranho e diz que esse é o segredo da teleporte, e ao esmagar o objeto, o anjo começa a se desintegrar no ar aos poucos. Nosso herói então se lembra de seu passado como rei demônio e de suas batalhas, onde ele enfrentava exércitos de anjos com asas brancas e muito poderosos, e todos eles tinham um sorriso sinistro e pareciam se divertir com a destruição. Ele então percebe que o material do objeto se parece com uma porta misteriosa, e com um olhar sério, ele diz que já tem informações suficientes por enquanto. Nosso protagonista então finaliza o anjo com o último golpe, e o desintegra. Nosso protagonista então esmaga o anjo com um último golpe poderoso, e sem hesitar, ele arranca o olho da criatura com a mão sem piedade. Logo em seguida, o anjo explode em uma chuva de líquido escuro no ar, e com os braços abertos, nosso herói parece estar se divertindo com a cena. Com um sorriso de canto, ele dá um joinha e mostra que a luta acabou. E agora, os outros estudantes podem finalmente respirar aliviados na rua. Makoto e as garotas ficam chocados com a força surreal do nosso protagonista, e o cavaleiro se pergunta se essa é a primeira batalha de verdade dele. Enquanto isso, o rival do nosso garoto entra em pânico e fica desesperado. Makoto então comenta que o normal é ficar paralisado de medo na primeira vez, e ao olhar para Asahi, ele percebe que ela não parece estar com medo. Ele então diz que ela é especial e tem um grande potencial para o futuro, e revela que até os instrutores a chamam de Berserker entre os recrutas. Asahi fica envergonhada com o elogio e não sabe o que dizer para ele, mas Makoto diz que nosso herói está muito além de todos eles. Nosso protagonista então diz que já tinha avisado que ele é o rei demônio. Makoto ri e pergunta se essa é a nova piada dele para assustar os outros, mas ele admite que quase acredita por causa da força anormal do nosso garoto. Nosso herói então diz que se eles se surpreendem com esse nível, nunca vencerão. Makoto fica confusa e pergunta a quem ele está se referindo com tudo isso. Nosso protagonista então diz que o poder dos anjos não é apenas aquilo, mas o cavaleiro diz que hoje em dia os humanos conseguem lidar com eles, e nosso herói percebe que a percepção deles sobre os anjos é muito fraca. Enquanto isso, o reforço chega e todos finalmente podem relaxar de vez. Asahi então se aproxima e chama nosso protagonista para uma conversa séria, e com um olhar determinado, ela pede para que ele a treine para ficar mais forte. A moça então grita que ela precisa vencer a todo custo na próxima batalha, e ao vê-la, nosso protagonista se lembra de sua antiga amiga Jenny. Ele então concorda com o pedido dela e diz que vai ajudá-la a treinar, pois ele acredita que se ela for a reencarnação de Jenny, ainda tem muito a crescer. Enquanto Asahi e nosso herói conversam, Sakuraba observa tudo de longe, e ele fica com um olhar de pura raiva por não aceitar a derrota. O rapaz então se pergunta qual foi o truque que Mizukami usou para vencer. Nosso protagonista ignora o rival e continua falando com a animada Asahi. Sakuraba então se lembra que ele quase partiu dessa pra melhor um tempo atrás, e com um sorriso maligno, ele conclui que foram drogas de aprimoramento mágico. A cena então nos leva para a área de treinamento da escola de subjugação. E lá os alunos estão treinando com robôs de combate bem avançados. Eles usam uma arma anti-anjo especial chamada de espada mágica, e os robôs estão programados para simular uma batalha real contra os anjos. Assim então pega sua espada mágica e se prepara para o treinamento. Os robôs então mostram seus níveis de poder e se preparam para o combate, e a moça avança com tudo e acerta um golpe poderoso no robô, e com um grito de guerra, ela destrói a máquina com um só golpe. O robô fica com os olhos girando e parece estar completamente destruído. A máquina então mostra o número 672 como dano final, e Asahi respira aliviada e checa seus resultados em uma tela holográfica. Enquanto isso, nosso protagonista também pega sua espada mágica para treinar, e ao segurá-la, ele ativa uma lâmina de energia azul bem brilhante. Nosso herói então percebe que a espada amplifica a magia do usuário, mas Asahi fica chocada e se pergunta o que é aquela lâmina gigante. Com um sorriso no rosto nosso, o herói diz que a lâmina é muito longa. Asahi então diz que ele veio, e o rapaz responde que fez uma promessa. Nosso protagonista então diz que vai brincar um pouco e se prepara para o teste, e ao encostar a lâmina no robô, ele parece estar medindo o poder do nosso garoto. O robô então começa a tremer e seus olhos ficam completamente assustados. E de repente, seus olhos azuis começam a piscar e ficam vermelhos de alerta. A máquina então apita e mostra o número 9999. Asahi fica de boca aberta e grita, pois o poder do nosso herói estourou o limite. Nosso protagonista então diz que a espada é um item muito conveniente para ele, e a moça explica que a arma foi criada para ser a sabedoria da humanidade. Ela então pergunta se ele aprendeu isso na aula e o deixa sem graça.
E nosso herói se pergunta se aprendeu isso em algum momento de estudo, pois ele se lembra de passar horas estudando sozinho na biblioteca da escola. Nosso protagonista, então, diz que a espada é poderosa, mas tem um defeito, e ao segurá-la com mais força, ele mostra que a arma tem suas limitações. Nosso protagonista, então, testa a força da espada no robô de treinamento, e ao balançar a lâmina, a energia se dissipa, e o robô não sofre nenhum dano. A espada, então, começa a tremer e soltar faíscas sem aguentar o poder. Nosso herói, então, explica que a arma vira um peso para quem tem muita magia, e ao jogar a espada no chão, o robô mostra que o golpe não fez efeito. De repente, a máquina explode em vários pedaços e cai no chão do ginásio, pois a espada não aguentou a magia do nosso herói e sobrecarregou. Ele então diz para a Sarri que ela deve melhorar o uso de sua própria magia. A outra garota fica super animada e pede para ensiná-la também. E com os braços abertos, ela grita que quer aprender o novo método. A moça então diz que também quer ficar mais forte para as batalhas. A Sarri fica com uma cara de tédio e não parece gostar muito da ideia. E ela questiona se o menu de treino normal não é suficiente para ela. A garota então se lembra do elogio do nosso protagonista na rua e com o rosto corado, ela diz que Daya falou que ela tem talento. A Sarri fica irritada, pois a garota chamou nosso herói por seu primeiro nome. Com um sorriso de canto, nosso protagonista diz que vai treiná-la também. A moça fica super feliz e com os olhos brilhando de pura admiração. Mas nosso herói diz que antes de começar, ele precisa fazer uma coisinha. E com um toque na bochecha dela, ele parece estar fazendo algo estranho. A garota então se contorce e parece estar sentindo uma sensação diferente. E com o rosto todo vermelho, ela fica sem forças e cai no chão do ginásio. A Sarri fica chocada e não entende nada do que acabou de acontecer ali. Irritada, ela grita e pergunta o que ele fez com a pobre garota indefesa. Nosso protagonista então explica que o fluxo de magia dela estava entupido. E com o rosto corado, a moça fica ofegante e parece estar se recuperando. Nosso herói então se afasta e vai pegar sua espada mágica de volta. Ele então joga a arma para a garota que está no chão do ginásio e, assustada, ela pega a espada no ar sem entender o que está acontecendo. Com a arma em mãos, ela se prepara para o que vem a seguir no treinamento. Nosso protagonista então diz para a garota experimentar usar a espada mágica e ela diz que alguém, como ela nem conseguia ativar a arma antes, mas nosso herói insiste e diz para ela apenas fazer o que ele mandou. A garota então se concentra e tenta ativar a espada com toda a sua força. E para sua surpresa, uma lâmina de energia rosa surge da arma de repente. Com os olhos brilhando, ela grita que a espada finalmente funcionou para ela. A Sarri fica de boca aberta, pois não acredita que ela conseguiu tão facilmente. A garota então explica que apenas Sakuraba conseguia usar a arma na turma. Nosso protagonista então diz para ela experimentar, bater no robô de treino e com um sorriso confiante, ela se prepara para testar seu novo poder. A moça então se aproxima do robô e se prepara para o primeiro golpe. E com um grito de guerra, ela acerta a máquina com sua lâmina de energia. O robô então apita e mostra o número 112 como dano recebido. A garota fica surpresa com o resultado e nosso herói a elogia com um joinha. E com um sorriso no rosto nosso, o protagonista parece satisfeito com o progresso. A Sarri fica chocada, pois quando ela conseguiu usar a espada, não foi nada disso. E desesperada, ela pede para que nosso protagonista a treine também. Nosso herói então se vira e a encara com um olhar bem sério e focado. Mas ele diz que não é necessário, pois o fluxo de magia dela já é perfeito. E ao usar sua visão especial, ele mostra que a energia dela flui limpa no corpo. Com lágrimas nos olhos, a Sarri pergunta se não pode ficar mais forte. Ela então observa a outra garota que conseguiu um grande avanço no treino, mas nosso protagonista diz que ela pode sim, mas não com o mesmo método. E com um sorriso ele diz que preparou um menu de treino especial para ela, e ao olhar para os robôs de combate, ele se prepara para o próximo passo. A Sarri fica curiosa e pergunta qual é o menu de treino especial para ela. Nosso herói então diz para ela elevar seu poder mágico até o limite máximo. E a moça concorda e se prepara para mostrar todo o seu poder de uma vez. Ela então se concentra e libera uma grande quantidade de energia rosa. E com um grito de guerra, ela mostra que está pronta para o treinamento. Nosso protagonista então coloca a mão na cabeça dela sem avisar. A outra garota ri e parece estar se divertindo com a situação inesperada. E com o rosto corado, ela observa o treinamento especial do nosso herói. A mão do nosso protagonista brilha e ele parece estar transferindo energia. A Sarri fica ofegante e confusa, pois não entende o que está acontecendo. De repente, ela perde as forças e cai no chão do ginásio, sem se mover. E com a respiração pesada, ela diz que não consegue mover seu corpo, pois sua energia mágica foi completamente drenada pelo nosso protagonista. E com o rosto corado, ela se pergunta como sua magia foi sugada tão rápido. A outra garota fica chocada, pois nunca ouviu falar de uma técnica como essa. A Sarri então fecha o punho e se prepara para o próximo passo do treino. Nosso herói então diz que vai continuar e se aproxima dela no chão. E ao colocar a mão na cabeça dela, ele começa a transferir energia de novo. A outra moça grita surpresa, pois ele está fazendo o mesmo processo. Nosso protagonista então continua a transferir energia para a Sarri no chão. E com o rosto corado, ela parece estar sentindo uma grande quantidade de poder.
De repente, ela regala os olhos e percebe algo diferente em seu corpo. Nosso herói então pergunta como ela está se sentindo depois do processo. A Asahi então se levanta e fica chocada com a sensação que está sentindo, e com um olhar surpreso, ela diz que sua magia está se recuperando. A outra garota então grita que isso vai contra a teoria da magia atual, mas nosso protagonista debocha e diz que essa teoria está incorreta. Ele então se aproxima de Asahi e a encara com um olhar bem sério, e sem perder tempo, ele manda ela repetir todo o processo de novo. Asahi fica assustada e não entende o porquê de ter que fazer tudo de novo. Nosso herói então explica que esgotar e recuperar a magia aumenta o poder, e chocada a moça pergunta se isso é realmente possível de se fazer. A outra garota então diz que isso é proibido por causa dos efeitos colaterais, mas nosso protagonista diz que as pessoas acreditam em qualquer besteira. Nosso protagonista então diz que foi assim que ele treinou no passado, e ao se virar, ele encara a Asahi com um olhar bem sério e desafiador. Ele então pergunta o que ela vai fazer e se ela está disposta a tentar. A moça então olha por um lado e parece estar pensando na proposta, e com o rosto corado, ela mostra um olhar de pura determinação. Asahi então fecha o punho com força e se prepara para o treinamento, e com toda a certeza do mundo, ela diz que está dentro e aceita o desafio. Nosso herói então dá um sorriso de canto e parece satisfeito com a resposta. Ele então diz que eles repetirão o processo 100 vezes por dia sem parar. Asahi fica completamente chocada e não acredita no que acabou de ouvir, e desesperada, ela grita que 100 vezes é um número absurdo para se fazer, mas com medo ela concorda e se prepara para o treinamento insano. A mão do nosso protagonista brilha e ele começa a drenar a energia dela. E mais uma vez, Asahi cai no chão sem forças, completamente esgotada, e a mão dele brilha de novo para repetir o processo mais uma vez. Asahi fica em choque com a situação e a outra garota observa de longe, e a mão do nosso protagonista brilha com uma forte energia de cor rosa. A moça então fica com o rosto todo vermelho e parece sentir algo diferente. 3 horas depois, ela está no chão do ginásio completamente exausta. Nosso herói então diz que eles fizeram isso apenas 20 vezes até agora. E com um olhar satisfeito ele diz que isso é o suficiente para o primeiro dia. A outra garota então se aproxima e parece estar bem assustada com ele. Nosso protagonista então pergunta se ela já viu esse método de treino, e a moça responde que nunca ouviu falar de algo assim em sua vida. Nosso herói então fica pensativo e parece estar analisando a situação. A garota então pergunta que tipo de organização é a equipe anti-anjo, e com os olhos brilhando, ela fica super animada para explicar tudo. Ela diz que exames de magia são feitos para selecionar os mais talentosos, e se eles tirarem boas notas, entram em uma das 5 equipes do mundo. Mas, no Japão, existem apenas 100 membros e nosso herói acha isso pouco. A moça então explica que poucos alunos se tornam membros de verdade, e nosso herói diz que é uma profissão popular por causa do bom salário. Ele então se lembra de uma batalha antiga contra um anjo bem poderoso, e se pergunta por que a elite atual é tão fraca em comparação. Nosso protagonista então pensa na teoria errada sobre o uso da magia, e também na espada mágica, que é uma ferramenta excelente para ele, além do aparecimento de um novo tipo de anjo que ele nunca viu antes. As garotas então o observam enquanto ele está perdido em pensamento, pois ele se lembra da grande guerra contra os anjos há 600 anos, e com um olhar sério, ele diz que precisa aumentar a força dos guerreiros. As moças ficam confusas, pois ele quer deixar todos mais fortes, porque nosso herói não quer repetir os mesmos erros do passado sombrio, e ele decide que o melhor é entrar na organização para treinar todos. Nosso protagonista então diz que vai virar um membro regular agora mesmo. A cena então nos leva para a sala de aula da escola na manhã seguinte. A sala de aula está cheia de alunos bem concentrados nos estudos. Enquanto isso, Asahi anota tudo em sua tela holográfica com atenção. De repente, nosso herói chega e Asahi diz que ele está atrasado. Com um sorriso de canto, ele responde que estava com o diretor da escola. A moça então fica confusa e pergunta o motivo daquela reunião. E nosso protagonista diz que ela vai entender tudo muito em breve. Nesse momento, o professor entra na sala de aula com passos firmes. Ele tem uma cara de poucos amigos e parece trazer algumas notícias. E todos os alunos ficam em silêncio e esperam o que ele vai dizer. O professor então segura sua prancheta e se prepara para o anúncio. E ele diz que uma partida de treino especial vai acontecer na outra semana. O homem então se vira de costas e encara toda a turma de alunos. Os estudantes ficam chocados, pois não esperavam por essa novidade. E a outra garota diz que o anúncio foi feito muito de repente. O professor então grita que a partida é uma ordem direta do diretor. O professor anuncia que a primeira luta será de Yamazaki contra Mizuki, e a segunda partida será de Asai contra nosso protagonista Daiya. Todos na sala de aula ficam completamente chocados com a notícia. Asai então se vira e pergunta para nosso herói o que ele fez. Com um sorriso de canto, nosso garoto apenas dá uma risadinha. A cena então nos leva para a sala do diretor da escola
E o homem analisa os dados do nosso protagonista em uma tela, ele passa o dedo pela tela e parece não gostar do que vê, pois o diretor diz que não pode recomendá-lo com aquelas notas, e ele também fala que nosso herói não tem habilidade de combate. Nosso garoto então diz que só precisa demonstrar seu poder de luta, e com um olhar sério, ele encara o diretor com determinação. O homem então aponta para a foto de Asahi na tela holográfica e diz que se nosso herói vencer ela, ele pode pensar no caso. Nosso protagonista então pergunta se a recomendação será garantida, mas o diretor diz com um sorriso de canto que não pode prometer nada, e com um olhar misterioso, ele parece estar pensando em um plano. Nosso herói então diz que vai treinar Mizuki para vencer Yamazaki na luta. O homem começa a rir e debocha, pois os piores alunos vão lutar. Nosso protagonista então diz que se isso não bastar, ele aposta sua expulsão. O diretor fica surpreso com a confiança do nosso garoto na aposta. Nosso herói então diz que é melhor ele aceitar e manter seu segredo. O homem fica irritado e olha para a tela holográfica em sua mesa, e a tela mostra um relatório sobre um caso de drogas na escola. O diretor então diz que a condição é que os dois vençam as lutas, e com 2 dedos levantados, ele reforça a condição para o acordo. Com um sorriso no rosto, nosso protagonista aceita a proposta na hora. De volta à sala de aula, os alunos estão todos bem agitados, e Yamazaki aperta uma barra de metal com muita força e raiva, pois ele grita que sua oponente é uma novata e se sente humilhado. Os alunos da sala de aula continuam bem agitados com a notícia, e Yamazaki diz que essa é uma tarefa fácil para conseguir a recomendação. Com um olhar de raiva, ele diz que não gosta da ideia, mas vai lutar. E ao apontar para o nosso herói, ele grita que ele será o próximo da lista. Mizuki fica com medo e chama o nome do nosso protagonista bem baixinho, mas com um sorriso no rosto, nosso garoto diz para ela não se preocupar, pois ele garante que se ela seguir seu treino, a vitória será certa. A moça então concorda com a cabeça e aceita a proposta de treino. Asahi então diz que também está ansiosa para o treinamento especial, e com um sorriso, ela diz que vai tentar ficar mais forte até a luta. O professor então chama a atenção de Mamoyama e Mizukami na sala, e com um tom preocupado ele pede para os dois tomarem cuidado. Mas Asahi diz que ele vai ficar bem e eles que precisam se cuidar. Este professor fica surpreso com a piada inesperada da aluna, e com uma gargalhada, ele diz que até Sakuraba está contando piada. Com um sorriso confiante, nosso herói encara Mizuki, que está assustado, e depois da aula ele se encontra com a garota para começar o treinamento. Nosso protagonista então pergunta se ela é boa com magia de barreira. A moça fica com o rosto corado e parece estar bem envergonhada, e com uma cara de choro, ela diz que é a única magia que sabe usar. Mas nosso herói diz que esse é um instinto correto para um ser vivo, e ele explica que a força está além de superar o medo com habilidade. A garota então o olha com admiração e parece estar bem emocionada. Por isso ele diz que eles vão usar a magia de barreira para vencer. A moça então grita que essa magia só serve para atrasar o inimigo. E com um sorriso de canto, nosso protagonista parece ter um plano, pois ele diz que vai ensinar que a magia depende de como você a usa. A cena então nos leva para o local do torneio de batalhas da escola. E nosso herói e Asahi estão com os braços cruzados e bem sérios. Enquanto isso, os outros competidores estão sentados na arquibancada. O professor então explica que o vencedor nocauteia ou faz o outro desistir. E com um olhar sério, ele diz que vai parar a luta se ficar perigoso. Mizuki então encara Yamazaki com um olhar assustado, mas determinado. E o professor anuncia o início da grande batalha entre os dois alunos. Yamazaki então avança com tudo e grita que vai acabar com isso rápido, mas a moça se defende e cria uma barreira de energia rosa na frente. O golpe do rapaz então explode uma grande nuvem de poeira e luz, e Mizuki consegue segurar o ataque com sua barreira mágica poderosa. Yamazaki fica irritado e grita que a defesa dela não é o suficiente. E da arquibancada, os alunos dizem que o poder dele é esmagador. O rapaz então grita para ela ficar parada e se defender para sempre. A moça então se lembra do treino e desenha um círculo mágico no chão. E com um grito de guerra, ela ativa sua nova habilidade de combate. Uma grande lâmina de energia vermelha surge e corta o ar com força, e uma esfera de energia rosa aparece no meio da arena de batalha. A esfera de energia rosa explode e libera uma grande cortina de fumaça, e Yamazaki fica com os olhos cheios de raiva, pois seu golpe não funcionou. E ele grita desesperado, pois a armadilha que ele preparou falhou. Mizuki então lança vários projéteis de energia rosa contra o rapaz. A fumaça então se espalha e cobre toda a arena de batalha, e a moça se esconde na fumaça com um olhar bem focado e sério. A arena inteira fica coberta pela fumaça e ninguém consegue ver nada. Yamazaki então diz que a cortina de fumaça é inútil e prepara um golpe, e com um grito de guerra, ele lança uma esfera de energia na fumaça.
A moça então se prepara para se defender e cria uma barreira de energia, e seus olhos ficam arregalados, pois o ataque dele é muito poderoso. Uma grande explosão acontece, levanta muita poeira na arena. O professor então se protege da fumaça e tenta ver o que aconteceu, e com um olhar surpreso, ele parece não acreditar na cena. Ele então observa a arena enquanto a poeira começa a baixar. A poeira baixa e Mizuki lança um novo feitiço com um círculo mágico. Yamazaki fica irritado, pois não esperava por essa reviravolta na luta. Ele então avança pela fumaça para tentar pegá-la de surpresa, e a moça o encara com um olhar sério e prepara sua armadilha. Com um grito de guerra, ela ativa sua barreira mágica de novo. O rapaz então grita de dor, pois bateu em uma barreira invisível, e ele percebe que está preso, e se pergunta como isso é possível. A cena então nos leva para o treino com nosso herói e Mizuki, onde ela se esforça muito para aprender a nova técnica de barreira. A moça então grita que não consegue fazer o que ele está pedindo, pois o método de treino dele desafia todas as leis da magia. Nosso protagonista então fica pensativo e analisa a situação, e ele mostra para ela como dobrar a magia com um simples gesto. Mizuki fica chocada e diz que a demonstração dele foi incrível. De volta ao presente, ela se concentra para usar a técnica na luta. A barreira de energia rosa começa a tremer e se dobrar no ar. Mizuki então grita com toda a força e faz um gesto com a mão, e a barreira se dobra em um formato completamente novo e inesperado. Yamazaki fica de boca aberta, pois ela conseguiu dobrar a barreira. E com um gesto de pinça, ela continua a manipular a energia rosa. A barreira então se move e começa a cercar o rapaz na arena. Ele fica completamente chocado e não acredita no que está vendo. E de repente, um triângulo de energia se forma e o prende no lugar. O rapaz então grita que a parte de cima está aberta e é um truque. Mizuki então faz um gesto de fechar com a mão para completar a prisão. E Yamazaki olha para cima desesperado, pois o teto está se fechando. A barreira então se fecha e o prende um cubo de energia rosa. Asahi grita que ele foi pego e nosso herói dá um sorriso de canto. O rapaz então bate na parede e grita para ela o deixar sair dali. E ele diz que a luta não é justa e que nunca vai se render. Mizuki diz que pode diminuir o oxigênio dentro da barreira mágica. E Yamazaki fica chocado, pois não esperava por essa estratégia. O rapaz então começa a sufocar e fica desesperado dentro do cubo. A moça então diz que pode manter a barreira por um dia inteiro. E com o rosto corado, ela percebe que finalmente conseguiu a vitória. Yamazaki então cai de joelhos e grita de raiva por ter sido derrotado, e ele diz que nunca perderia para alguém como ela em uma luta. O rapaz então grita que não aceita a derrota de jeito nenhum. Mizuki fica surpresa com a reação dele e com sua própria vitória. De repente uma luz forte brilha e o tira de dentro da barreira, e ele é teletransportado para fora da arena por um círculo mágico. A moça então olha para sua mão surpresa com seu próprio poder, e a barreira de energia rosa começa a se desfazer em partículas. A arena então fica vazia e a poeira da batalha começa a baixar. Yamazaki então aparece ofegante e parece estar bem exausto. Mizuki se encolhe de medo, pois Yamazaki a encara com um olhar de desprezo, e com um grito de raiva o rapaz diz que a batalha finalmente acabou. Mas a moça corre pela arena e ele a persegue para o golpe final. Com um olhar furioso ele prepara uma esfera de energia amarela na mão, e ao se aproximar ele tenta acertá-la com um poderoso ataque de energia. A garota então fecha os olhos e se prepara para o impacto do golpe, mas de repente ela pega o cabo de uma espada mágica que apareceu ali, e uma lâmina de energia rosa surge e surpreende o rapaz na arena. Com a espada no pescoço dele, a moça o encara com determinação, e com um olhar sério, ela diz que já falou que tinha vencido a luta. Yamazaki fica suando frio, pois não acredita que perdeu para uma novata. O professor então levanta o braço para anunciar o fim da partida, e com a arena cheia de fumaça, ele grita que Momoyama é a vencedora. Asahi bate palmas feliz e nosso herói dá um sorriso de canto. Yamazaki então se ajoelha no chão e grita de raiva pela derrota. Os alunos na arquibancada ficam chocados e se perguntam como ela conseguiu a espada. Enquanto isso, nosso herói observa Mizuki, que caminha envergonhada pela arena, e com o rosto corado a moça o encara e parece estar bem agradecida. Nosso protagonista, então, a elogia e diz que ela mandou muito bem na luta. De repente, a garota fica sem forças e cai no colo do nosso herói. Ele então a leva para uma maca para que ela possa descansar um pouco. E com um olhar cansado, ela o observa e parece estar bem feliz. Nosso herói então diz para ela apenas relaxar e assistir a próxima luta. E ele e Asahi se preparam para a grande batalha que vai começar. Um rapaz na arquibancada diz que é impossível ele vencer a Sakuraba, mas seu amigo pergunta se ele não viu a luta do nosso herói outro dia. A cena então nos leva para a arena, onde os dois se encaram de longe, e com um sorriso confiante nosso protagonista parece estar bem tranquilo. Asahi então diz que não acha que pode vencer, mas parece determinada, e ao segurar sua espada mágica, ela se prepara para o grande combate. Com sua espada de energia rosa, Asahi grita que vai mostrar seu treinamento. E na arquibancada, o diretor percebe que as habilidades dela melhoraram de novo.
Ele então diz que não esperava a derrota de Yamazaki, mas que ela vai vencer, pois com um sorriso maligno ele revela que já indicou para organizações. Enquanto isso, nosso protagonista apenas levanta a mão casualmente na arena e uma energia azul começa a brilhar na palma de sua mão de repente. Nosso herói então cria uma lâmina de energia com as próprias mãos e diz que vai jogar junto, pois ajustou seu poder para o nível dela. A moça então avança com tudo e agradece pela consideração do rapaz. As espadas se chocam e nosso herói bloqueia o golpe com um sorriso. Um aluno então grita chocado, pois ele criou uma espada com as mãos. Nosso garoto a segura com facilidade e parece não fazer nenhum esforço, mas Asahi fica desesperada, pois não consegue superar a força dele. Com um só golpe, nosso herói a joga para longe e a desequilibra. Porém, ela não desiste e grita que a batalha ainda não terminou. Com um olhar determinado, Asahi avança com tudo para cima do nosso herói, e com um grito de guerra, ela se prepara para um ataque bem poderoso. Nosso protagonista, então, bloqueia o golpe com sua lâmina de energia azul, mas ele fica surpreso com a força inesperada da moça na arena e com um movimento rápido, ele segura o cabo da espada mágica dela. Nosso herói então a encara e parece estar analisando sua oponente. A mão de Asahi brilha e ela coloca mais poder mágico em sua arma, e ele faz o mesmo para não ficar para trás na disputa de força. A moça então segura a lâmina de energia com a outra mão, e ela grita chocada, pois ele está segurando a arma com as mãos nuas. Com um olhar focado, Asahi não desiste e continua a forçar o golpe, mas nosso herói a joga longe, usando a própria espada como alavanca, e com um chute poderoso, ele afasta ainda mais para longe dele. A moça então segura a arma com mais força e se prepara de novo, e ela corre na direção dele para mais um ataque sem pensar duas vezes. Nosso protagonista então a desafia e pergunta o que ela vai fazer, e com um gesto ele cria uma grande massa de cristais de gelo no ar. Asahi então corre para desviar do ataque e se prepara para o contra-ataque. Com um olhar focado, ela sua frio, mas não parece ter medo do poder dele, e com um grito, ela segura sua espada com mais força para se defender. Nosso herói então diz que ela é muito lenta e a joga longe de novo. Arya avisa que ela não pode vencer a luta apenas fugindo dele. Com um sorriso de canto, Asahi concorda e parece ter um plano em mente. Nosso protagonista então pergunta com um sorriso se ela vai desistir, mas a moça diz que vai usar sua técnica mais forte para acabar com a luta, e ao concentrar energia na espada, ela se prepara para o golpe final. Com um grito de guerra, ela diz que vai colocar toda sua magia nisso. E ao levantar a espada, ela cria uma lâmina de energia rosa gigante. A arma então brilha com uma intensidade absurda e fica enorme, e ela se prepara para lançar o ataque mais poderoso que já usou. Nosso herói observa com um sorriso a lâmina de energia gigante da Asahi, e com o cabelo rosa de tanto poder ela grita e lança o ataque com tudo. A lâmina rosa então desce e colide com a parede de gelo do nosso protagonista. O gelo começa a derreter e a rachar com a força do golpe da moça. Nosso herói então tenta segurar o ataque com sua lâmina de energia azul, mas ele parece estar com dificuldade, pois o poder dela é muito grande. As duas lâminas então se chocam e criam uma grande disputa de poder. O ataque de Asahi explode e uma grande nuvem de poeira rosa cobre a arena. A onda de choque joga todos os alunos da arquibancada para trás e a poeira da explosão se espalha e deixa todo mundo sem visão. O diretor então grita animado e diz que o nome dele ficará famoso com isso. No meio da fumaça, Asahi está ofegante e parece estar bem exausta, e com um olhar surpreso, ela percebe que algo estranho está acontecendo, pois sua mão começa a tremer e ela diz que não consegue se mover. E a moça fica parada na fumaça com sua espada de energia rosa. Com um sorriso de canto nosso, Herói diz que a técnica dela foi decente, mas Asahi fica irritada, pois ele segurou seu ataque mais forte com uma mão e ele continua segurando a lâmina de energia sem fazer nenhum esforço. Os alunos na arquibancada ficam chocados, pois ele saiu do golpe sem nenhum arranhão. Asahi então coloca mais força no ataque e tenta empurrar nosso herói, e com os olhos brilhando de raiva, ela não se conforma com a derrota. Nosso protagonista então segura a lâmina dela com mais firmeza, e ele diz que ela precisa soltar a arma para não se machucar mais. Com um sorriso de canto, ele mostra que a mão dela está presa na sua. Nosso herói então aperta a lâmina de energia com toda a sua força, e com um movimento rápido, ele dissipa o ataque e o manda para o céu. Asahi fica de boca aberta e se pergunta como ele fez aquilo tão fácil. Nosso protagonista então explica que a magia deles está ressoando. E com um olhar determinado, a moça parece ter entendido o que aconteceu. Por trás dele, uma figura demoníaca aparece e o encara com um sorriso. A figura demoníaca é Daltério, o mestre de nosso herói na vida passada, e Asahi se lembra de quando o encarou como uma poderosa cavaleira. Com o rosto chocado, ela pergunta se é realmente ele em sua frente, e com lágrimas nos olhos, a moça grita o nome de seu antigo mestre. Nosso herói então observa as partículas de energia rosa no ar, e ele pergunta para Asahi se ela finalmente conseguiu se lembrar. Com um sorriso no rosto, a moça confirma que lembrou de tudo. Ela então diz que nosso protagonista conseguiu reencarnar com sucesso. Nosso herói então pergunta o que aconteceu depois que ele caiu.
A moça coloca a mão na cabeça e tenta se lembrar do passado, mas ela fecha os olhos e parece ter dificuldade de se recordar, e com uma cara de dor, Asahi diz que não consegue se lembrar. Nosso protagonista então coloca a mão no rosto dela com gentileza. Na arquibancada, Mizuki e Yamazaki tomam um susto com a cena e nosso herói fecha os olhos e parece usar algum poder nela. E nosso herói vê a memória dela em um lugar cheio de fogo e destruição. Asahi então está cercada por anjos e parece estar em uma grande batalha. E com o olho brilhando, nosso protagonista parece ter entendido tudo. A moça então o encara e parece estar se recuperando do choque. Nosso herói explica que as memórias da alma dela foram seladas. Ela então pergunta por quê e ele diz que não sabe a resposta. Ele sugere que eles procurem os 5 anjos para descobrir a verdade, pois eles podem ser a chave para restaurar a memória dela de volta. Com um sorriso, Asahi diz que eles também podem descobrir os planos dos anjos. De repente, o professor aparece e pergunta o que eles estão fazendo. A moça então se vira para ele e diz que está desistindo da luta. O professor fica chocado e pergunta se ela tem certeza da decisão. Com um sorriso no rosto, Asahi confirma que vai desistir da partida. O homem então segura o braço do nosso protagonista com força e o levanta para o alto e o declara o grande vencedor da partida. Na arquibancada, os alunos ficam chocados com a reviravolta da luta e eles não acreditam que nosso herói venceu a melhor aluna da classe. Nosso protagonista então sobe as escadas e Asahi o segue logo atrás. Ela então o chama pelo nome antigo e se corrige logo em seguida, mas com um sorriso de canto, nosso herói diz que não se importa com isso. De repente, Mizuki corre e tropeça nos degraus da arquibancada, e ela grita e pergunta o que está acontecendo com a atmosfera do lugar. Asahi então diz que está tudo normal, mas Mizuki não acredita nela, e ela aponta para Asahi e diz que tem algo de muito errado ali, pois Mizuki fala que ela sempre treinou com a cara de demônio. Asahi fica envergonhada e tenta disfarçar a situação estranha. Mizuki então grita que agora ela parece uma garota apaixonada, e ela continua a gritar que a Asahi está completamente diferente. Nosso protagonista então se senta e observa a discussão das duas, e ele olha para a arena vazia enquanto elas continuam a brigar. O diretor fica furioso e parece não ter gostado nada do resultado. Um homem então aparece e recomenda que os dois virem membros oficiais. O diretor fica suando frio e parece estar em uma situação bem difícil, pois o rapaz diz que sabe que ele queria usar Sakuraba como uma ferramenta e que ele a via como um talento que poderia ser o mais forte da história. O homem fica chocado, pois seu plano secreto foi completamente descoberto. O rapaz então diz que os anjos estão agindo de forma estranha ultimamente, e o diretor revela que Sakuraba seria seu presente para a filial americana. Com um sorriso de canto, o rapaz diz que isso mancharia sua reputação. Mas o homem diz que com sua autoridade ele pode levar só o Mizukami. O diretor então grita que o valor de Sakuraba vai despencar com isso, e ele pergunta se o rapaz acha que o fracassado vale mais que a... O homem então o encara e diz que sim depois de ter visto a luta. O diretor fica furioso e o chama de velho senil por causa da decisão. E ele sai andando irritado pela arquibancada vazia do estádio. Nosso protagonista então diz para eles adicionarem Mizuki na lista também. Virando-se para nosso herói, o homem pergunta se ele acha que ela tem potencial. Nosso garoto então responde que ela terá potencial se ele a treinar. O rapaz então concorda e diz que vai falar com o superior sobre isso. O diretor então fica revoltado e parece não aceitar a decisão final. Com o punho cerrado, ele mostra toda a sua raiva por ter sido contrariado. Enquanto isso, a cena nos leva para a cidade de Ariake durante a noite e de repente, um portão de luz abre no céu e vários anjos saem voando. A cena então nos leva para o centro de treinamento da Força de Subjugação de Anjos. Lá um grupo de veteranos observa os novos recrutas que acabaram de chegar. Nosso herói Mizuki e Sari ficam parados enquanto são o centro das atenções. Com a mão estendida, o instrutor se prepara para apresentar o trio para a equipe. Ele então diz que esses são os 3 novos recrutas que se juntarão a eles hoje. Um dos veteranos comenta que eles devem ser muito bons para entrar em 3 de uma vez. Com o rosto corado, Mizuki fica bem nervosa com toda aquela atenção repentina. O rapaz de cabelo cinza então continua a encarar os novatos com um sorriso de canto. Uma moça comenta que o líder raramente elogia alguém e ele diz que eles vão entender o porquê, mas a Sari dá um sorriso e parece estar pronta para o que vier pela frente. A garota então estala os dedos, mostrando que não está nem um pouco com medo do desafio. Nisso ela diz que já ouviu rumores sobre essa tal festa de boas-vindas. O veterano então se aproxima e diz que vai cuidar do novato famoso que todos comentam. Logo depois, a garota de cabelo rosa diz que vai lutar contra a Sakuraba, e a moça de óculos sugere que eles enfrentem os 3 de uma vez, só sem perder tempo. Nosso herói então dá um sorriso de canto e aceita o desafio na mesma hora.
O instrutor pede para eles tomarem cuidado para ninguém se machucar seriamente. A moça de cabelo rosa então diz que de jeito nenhum eles fariam algo assim. Nesse momento ela estala os dedos se preparando para a grande batalha que vem aí. Com isso, a Sari também fica super animada e parece gostar da ideia de lutar. Com isso, a veterana de cabelo rosa grita que eles vão se machucar com os veteranos. Ela então acerta um chute poderoso na Sari, que é jogada para longe, e Mizuki fica chocada. Enquanto isso, a outra veterana de óculos mostra um sorriso bem sinistro no rosto, e sem perder tempo, ela avança com tudo na direção da Mizuki para um ataque direto. Mas a novata cria uma barreira de energia rosa e consegue se defender do golpe. Enquanto isso, a Sari cai no chão com a poeira e parece estar bem atordoada. Porém, ela dá um sorriso esperto mostrando que ainda não foi derrotada na luta. Os três veteranos então atacam ao mesmo tempo, e a Mizuki tenta proteger a todos, mas a Sari é atingida de novo e fica com uma cara de poucos amigos no ar. Com um golpe certeiro, ela é jogada para o alto e gira sem conseguir reagir. Mizuki também é atingida e grita de medo, enquanto cai sem controle no chão. Logo depois, a Sari bate com tudo e fica caída sem forças para se levantar. As veteranas então debocham e dizem que o trabalho em equipe deles é uma bagunça. Mizuki fica com medo, mas a Sari já se prepara para o próximo ataque, sem desistir. Com um sorriso sinistro, as veteranas mostram que não vão pegar leve com os novatos. A garota de cabelo rosa então avança para atacar o trio com sua energia. A outra moça de óculos joga umas cartas de energia para cercar os novatos. Mizuki e a Sari ficam com um olhar sério e se preparam para a próxima rodada. Nosso herói então manda a Mizuki criar parede de energia na esquerda e na direita. Logo em seguida ele diz para a Sari recuar e preparar um tiro de energia mágica. Mizuki então cria duas paredes de energia rosa para cercar os veteranos. A garota se concentra e usa um círculo mágico para fortalecer sua barreira. Com isso, as paredes se fecham e prendem uma das veteranas dentro da armadilha. Elas ficam surpresas com a estratégia inesperada dos novatos na luta. Enquanto isso, nosso herói apenas observa tudo de longe com os braços cruzados. Ele então dá um sorriso de canto, pois seu plano está funcionando perfeitamente. Aproveitando a brecha, Sari se prepara para atacar os veteranos que estão presos. E sem perder tempo, ela lança uma rajada de uma energia rosa, com toda a sua força. O ataque acerta em cheio as paredes de energia criadas pela sua amiga Mizuki. A veterana de óculos então se prepara para revidar e mostra um sorriso confiante. E com suas cartas, ela lança um contra-ataque poderoso na direção das novatas. Mizuki fica surpresa com a reviravolta enquanto nosso herói continua bem calmo. A veterana então cria uma bola de energia azul para atacar a pobre Mizuki. Assim ela lança o golpe e a barreira da novata se quebra com impacto. Mas Mizuki aprende em um cubo de energia rosa e a veterana fica chocada, com um sorriso no rosto. A novata mostra que aprendeu a usar suas barreiras. A outra veterana então consegue pegar o braço da Sari no meio da confusão. E com um chute poderoso, ela tenta acertar a novata, que se defende do golpe. Nosso protagonista observa a luta e parece estar bem satisfeito com o resultado, mas de repente o veterano surge atrás dele para um ataque surpresa. O veterano então fecha o punho com uma aura verde e se prepara para o ataque. Ele tenta acertar um soco, mas nosso herói segura o golpe com apenas uma mão. O rapaz debocha e pergunta se nosso garoto está gostando da vista lá de cima, mas nosso protagonista diz que se ele entrasse à festa, acabaria na mesma hora. O veterano ri e diz que gosta de novatos animados e que não é seu tipo favorito. De repente, uma energia roxa explode de Dantério e o veterano fica chocado. Nosso garoto então pergunta o que foi e se ele não ia dar as boas-vindas. Com um movimento rápido, nosso herói pisa com força. Ele então o gira no ar com facilidade e o joga para longe com muita força. O rapaz voa sem controle. Nosso protagonista então grita para a Sari lançar o ataque dela, agora mesmo. Enquanto isso, a moça imobiliza a outra veterana no chão com um olhar determinado. Com isso, ela se prepara para dar o golpe final em seu oponente. E com um chute poderoso, a novata joga a veterana para o alto sem piedade. A garota voa e o veterano de cabelo cinza a encara com o suor escorrendo. Nosso herói então grita o nome de Mizuki para que ela entre em ação na luta. Com um sorriso animado, a garota grita que sim e prepara sua magia de barreira. O rapaz que foi jogado continua caindo e parece não ter como escapar do ataque. Logo depois, os outros dois veteranos são presos em cubo de energia rosa. A veterana de cabelo rosa se irrita e grita que a Sari tem coragem de desviar o olhar. Nosso herói então fica parado com os braços cruzados e a veterana se irrita com a atitude. Ela avança com tudo, mas ele desvia do chute e prepara um soco com a mão. O golpe acerta em cheio o estômago dela, que fica sem ar e completamente chocada. A garota então cai no chão e a Sari observa a cena com o nosso protagonista. Os outros veteranos que assistiam a tudo ficam de boca aberta sem acreditar, mas o instrutor dá um sorriso de canto e parece bem satisfeito com o resultado. As garotas então comemoram a vitória e dizem que eles conseguiram vencer a luta. Porém, nosso herói diz que ainda não acabou e aponta para os veteranos no alto.
Os dois rapazes continuam presos nos cubos de energia rosa, sem poderem escapar. As barreiras então se desfazem e eles começam a cair na direção ao chão. Os dois veteranos então caem e a luta finalmente chega ao fim com a vitória. Nosso protagonista diz que elas foram mais capazes do que ele esperava. A veterana de óculos e o rapaz de cabelo cinza o chamam de novato convencido. Mas ele admite que nosso herói tem poder para sustentar toda essa arrogância. E o instrutor então se aproxima e pergunta se isso prova o ponto de vista dele. O veterano pergunta por que ele está tão orgulhoso e o homem diz que os achou. Nosso herói e o instrutor então se encaram com um olhar de pura cumplicidade. O homem estende a mão e diz que espera ansioso para trabalhar com eles no futuro. Os dois então dão um soquinho e mostram que agora são uma equipe de verdade. Mas de repente um alerta surge avisando que um anjo apareceu na cidade de Ariake. A cena então nos leva para a cidade de Ariake, onde o alerta foi disparado. Lá as pessoas correm desesperadas e fogem do perigo que se aproxima. Uma mulher cai no meio da rua e a equipe de subjugação chega para ajudar. Nosso herói e os outros se preparam para a batalha que está prestes a começar. De repente um portão de luz se abre no céu e anjos começam a sair voando. As criaturas têm um sorriso sinistro e parecem estar se divertindo com o caos. Com um olhar ameaçador, os anjos descem do céu para atacar a cidade. A Sari então grita que são 10 deles de uma vez só e fica bem preocupada. A veterana de óculos diz que parece que eles foram os primeiros a chegar no local, mas a outra moça de cabelo rosa parece reconhecer o perigo e fica tensa. Um dos anjos então aponta para eles com um sorriso bem maligno e assustador. A veterana então percebe que são os portões celestiais do advento, no céu. Os outros membros da equipe ficam completamente apavorados com a cena. Mizuki diz que a última aparição registrada foi no final do período Edo. A veterana de óculos explica que todos na cidade foram devorados em uma semana. O rapaz de cabelo cinza se pergunta por que algo assim apareceria agora. O grupo todo fica em silêncio e encara a ameaça que está vindo do céu. Mizuki então diz que finalmente se tornou um membro oficial e está nervosa, mas com um olhar determinado, ela grita que vai provar seu valor desta vez. De repente, uma mão toca seu ombro e a deixa bem mais tranquila e focada. A Sari então diz para Mizuki se acalmar, pois, se ela se empolgar demais, vai acabar mal. Nisso a moça se lembra de seu passado, como uma cavaleira lutando contra os anjos. Com um sorriso, ela comenta que a situação atual traz muitas lembranças antigas. Nosso herói escuta a conversa e dá um sorrisinho de canto com os braços cruzados. Enquanto isso, o instrutor observa os anjos voando e os civis correndo desesperados. Vendo a situação, o homem fica irritado e parece estar pronto para dar as ordens. Ele então manda os 3 novatos se concentrarem em evacuar os civis do local. Nosso protagonista então questiona e pergunta se ele tem certeza dessa decisão. O instrutor diz que eles darão um jeito de lidar com os anjos sozinhos por ali. Com um sorriso, nosso herói aceita e diz que a evacuação está em suas mãos agora. A cena então nos leva para dentro de um shopping center próximo da batalha. Lá dentro, os civis correm apavorados enquanto os anjos voam e causam o caos. O homem fica completamente apavorado com a criatura se aproximando dele. O anjo então estende a mão para pegar o civil que está indefeso no chão. Porém, nosso protagonista surge do nada e segura a mão do monstro com força. Com um golpe certeiro, o rapaz acerta o anjo, que grita com o impacto do ataque. A Sari também não perde tempo e já se prepara para lutar contra outro anjo ali perto. A criatura então concentra uma energia dourada na mão para lançar um ataque. O anjo então é atingido e recua com a força do golpe, recebido no meio da rua. Nisso nosso herói e a Sari aparecem na luta. Eles se encaram e mostram uma sintonia perfeita para o combate que vem aí. Enquanto isso, Mizuki também entra em ação e ataca um dos anjos com sua energia. Ela então grita para todos evacuarem enquanto segura 2 criaturas com suas barreiras. Com um olhar desesperado, a novata pede para eles se apressarem e fugirem logo. Um dos anjos então começa a perseguir outro civil que corria para se salvar, mas um ataque veloz surge do nada e acerta a criatura antes que ela ataque. Com isso, a Sari salta do alto e acerta o monstro com sua espada de energia rosa. Nosso protagonista também aparece no ar e se prepara para atacar outro anjo. Com um corte rápido e preciso, ele finaliza a criatura sem nenhuma dificuldade. O rapaz então mostra um olhar sério e focado durante o meio da batalha. Logo depois, ele se defende do ataque de outro anjo que tentava pegá-lo. A Sari aproveita a chance e finaliza mais um dos monstros com sua espada. A cabeça da criatura então cai no chão e a luta naquela área acaba. Nosso herói e sua parceira ficam parados, mostrando que são uma dupla. Mizuki observa a cena de longe e fica impressionada com a coordenação dele. O rapaz diz que eles precisam se apressar, pois a força principal não vai aguentar. A Sari então dá um sorriso de canto e parece concordar com o plano dele. A cena então mostra o resultado da batalha com vários anjos derrotados no chão. A cena então corta para os veteranos que estão todos caídos e bem feridos no chão. Enquanto isso, o instrutor tenta lutar para proteger seus companheiros restantes,
Mas o céu mais e mais anjos continuam a descer sem parar para o grande ataque. A veterana de cabelo rosa então fica desesperada e diz que eles não têm fim. O instrutor então se prepara para usar uma de suas habilidades mais fortes. Ele então concentra uma grande quantidade de energia dourada em suas mãos e, sem perder tempo, ele lança os ataques que causam uma explosão gigantesca. Com isso, uma fumaça enorme cobre o local e o portão celestial continua intacto. O homem reclama que não adianta nada, pois eles não param de vir do portão. De repente, uma energia roxa surge e voa na direção dos dois veteranos ali. O ataque então corta os anjos que estavam voando perto do grande portão. As criaturas são atingidas em cheio e não conseguem nem reagir ao golpe. Com isso, vários anjos são cortados ao meio de uma vez só com o poder. Os dois veteranos então ficam chocados com a ajuda que chegou de repente. Nisso, nosso herói e as garotas chegam e ele diz que vai dar uma mãozinha. O instrutor então dá um sorriso e diz que eles já estão de volta para ajudar. O homem diz que eles são uma grande ajuda, pois ele queria mais um aliado. A veterana de óculos então encara o portão no céu com um olhar bem sério. Ela então se pergunta como eles vão fazer para destruir aquele portão gigante. Todos então se viram para nosso herói. Com um sorriso confiante, nosso herói diz que eles podem deixar isso com ele. Ele então se posiciona e se prepara para usar todo o seu poder de uma vez. Com isso, uma aura roxa explode de seu corpo e ele fica com um olhar sinistro. Nisso, um helicóptero passa voando. De repente, ele aparece perto de um parquinho e parece estar esperando por algo. Logo depois, um grupo de soldados chega no local para encontrar o nosso rapaz. O protagonista então os encara com os braços cruzados e um olhar de desdém. Os soldados se alinham na frente dele e parecem estar prontos para receber ordens. De longe, um homem misterioso manda a segunda unidade de assalto recuar do local. Ele então dá um sorriso maligno e diz que agora é a hora de seus experimentos. A cena então nos mostra a sala de monitoramento, onde ele está bem escondido. Esse homem é Kenzo Hirokawa, o diretor de pesquisa de aprimoramento mágico. Ele observa toda a situação de longe e parece estar se divertindo com o caos. Com um toque no teclado, ele se prepara para colocar seu plano maligno em ação. O vilão então mostra um sorriso, enquanto fica animado com suas novas ideias. Os soldados então recebem a ordem e se preparam para o que está vindo a seguir. Um dos homens começa a falar em seu comunicador diretamente com o diretor. Com isso, o aparelho em seu capacete começa a brilhar com a nova ordem recebida. De repente, o cronômetro aparece e começa uma contagem regressiva no local. Kenzo então observa os soldados na tela e se prepara para o seu experimento. Os soldados então começam a se sentir estranhos e um deles parece bem confuso. De repente, todos eles caem no chão ao mesmo tempo e parecem estar desmaiados. Mizuki fica apavorada com a cena enquanto o nosso herói apenas observa tudo com calma. Nisso, a mão de um soldado se levanta e Kenzo surge mandando 5 atacarem os anjos e o resto o portão. Com os olhos brilhando, os soldados se levantam e confirmam que entenderam a ordem. Sari então aponta para o céu, mostrando os homens que agora voam para a batalha. Então os anjos voam na direção deles e se preparam para o grande combate aéreo. Sem perder tempo, um dos soldados avança com sua espada de energia e ataca uma criatura. Logo depois, os outros surgem com espadas e cercam os monstros no céu. Eles então atacam com tudo e causam enormes explosões no meio da batalha. A moça de óculos fica chocada e pergunta ao instrutor o que é aquilo. O homem então responde que deve ser a famosa unidade de aprimoramento mágico. Ele explica que eles aprimoram o poder mágico através do uso de substâncias. A moça fica irritada e se pergunta se os superiores realmente não confiam nele. A cena então mostra um dos soldados segurando um tipo de injetor estranho. Nisso ele segura o aparelho com força e se prepara para o próximo ataque. Com uma velocidade incrível, o soldado avança e deixa um rastro de luz por onde passa. Com um corte certeiro, ele finaliza um dos anjos com sua espada de energia. A criatura o encara com surpresa antes de ser completamente derrotada. Enquanto isso, os outros 5 soldados no chão criam círculos mágicos para atacar o portão. Os 5 soldados então concentram sua energia e disparam contra o portão celestiário. Com isso, os ataques se juntam e atingem o alvo com uma força impressionante. Um anjo que estava perto é pego de surpresa e fica com uma cara nada boa. Nisso, uma explosão gigantesca acontece e ilumina todo o céu da cidade. Mizuki então se pergunta se eles finalmente conseguiram destruir o portão, mas nosso herói dá um sorrisinho e parece não estar muito convencido com o resultado. Ele então se prepara e uma aura roxa começa a surgir em volta de seu corpo. Quando a fumaça se dissipa, o portão continua ali intacto sem nenhum arranhão. No laboratório, o vilão Kenzo grita que é impossível o portão sair ileso. Um alarme então começa a soar e as luzes vermelhas piscam sem parar na sala. O cientista fica desesperado e se pergunta o que ele vai fazer agora. De repente, os soldados que estavam lutando começam a passar muito mal. Com isso, todos eles perdem a consciência e despencam do céu sem controle. Kenzo fica apavorado ao ver que os sinais vitais de seus soldados sumiram. Os monitores apitam mostrando que a condição de todos eles é bem crítica. O vilão então grita que não se passaram nem 3 minutos e manda resgatá-lo. Ele reclama que o combate real os desgasta muito mais rápido que o treinamento.
Kenzo diz que esperava que eles fossem descartáveis, mas não tão fracos assim. Nisso, o instrutor se aproxima de nosso herói e parece estar recebendo uma mensagem. O vilão então diz que está devolvendo o comando e para eles fazerem o que quiserem. O instrutor percebe um chamado em seu relógio e fica bastante surpreso com o que está acontecendo no momento. Com isso, ele olha para o céu e vê o helicóptero de resgate se aproximando para levar os feridos embora dali. Nesse momento, os soldados desmaiados são colocados em macas para serem levados e receberem cuidados médicos urgentes. O grupo observa o veículo partindo e a veterana de óculos comenta que eles são muito egoístas, mas a garota de cabelo rosa logo muda de assunto e pergunta como eles vão dar um jeito naquele portão imenso. Diante deles, a estrutura celestial brilha intensamente e parece ser algo impossível de ser quebrado por humanos. Mizuki sugere pedir um ataque de mísseis, mas o líder explica que armas comuns ou magia atual não servem de nada. O homem então faz uma cara séria e pergunta se a novata sabe de alguma coisa que possa ajudar na situação. Nisso ela responde que não sabe nada, mas aponta para o nosso herói, que já está se preparando para agir por conta própria. Com isso, o protagonista começa a liberar uma energia roxa avassaladora enquanto se concentra para seu próximo passo. Ele então pisa com força no chão e um círculo mágico gigante começa a brilhar debaixo de seus pés com muito poder. O rapaz caminha na direção da entrada celestial e mostra que sua força está em um nível totalmente diferente dos outros. Vendo aquela cena, os veteranos ficam em choque total porque nunca viram um nível de magia tão absurdo quanto aquele. Nosso herói então diz com um sorriso que o portão não pode ser destruído, mas sim que ele deve ser totalmente desmontado. Nesse instante, sua mão começa a brilhar com uma aura roxa intensa e ele se prepara para tocar na estrutura divina. Com um movimento decidido, o jovem estende o braço para começar o processo de desativação daquela passagem perigosa. Assim que ele toca o objeto, uma luz branca ofuscante cobre todo o campo de batalha e deixa todo mundo impressionado. Porém, os anjos percebem o perigo e avançam com tudo para tentar impedir que o nosso garoto complete sua missão. Mas a Mizuki salta na frente com sua espada de energia e grita que não vai deixar nenhum monstro se aproximar dele. Então o instrutor também entra no combate e começa a golpear as criaturas para garantir que o plano do novato funcione. Com um ataque poderoso, o instrutor consegue proteger a novata Mizuki. Enquanto isso, a garota cria uma barreira de energia rosa para se defender. Com um olhar determinado, ela usa sua magia e se prepara para o contra-ataque. Lá no alto, o portão celestial começa a se desmontar, aos poucos no céu. Nosso herói continua focado e a estrutura se desfaz ao redor dele no ar. Logo depois, ele pousa no chão e a ameaça finalmente desaparece por completo. Os veteranos ficam de boca aberta e um diz que é difícil dizer quem é o anjo. Sari comenta que nem nos registros antigos existe algo sobre como lidar com o portão e com a vitória garantida, toda a equipe comemora e se reúne em volta do nosso rapaz. Mas ele grita para não baixarem a guarda, pois a luta ainda não acabou de verdade. O instrutor então dá um sorriso e diz que está tudo bem e que eles vão lutar. Ele manda todos se prepararem para a limpeza dos anjos que ainda restam voando. A cena então corta para a sala de reuniões da Força de Subjugação de Anjos. Lá, eles assistem a gravação do nosso herói desmontando o portão da batalha. Uma moça de cabelo cinza observa a cena, com um olhar bem sério e concentrado. Nosso protagonista então surge na tela com um sorriso de canto bem confiante. O instrutor explica que em 3 dias 19 anjos surgiram dos portões celestiais. Mizuki e a outra veterana ficam completamente chocadas com o número de criaturas. A garota diz que isso é mais que o total mundial do ano passado e que Tóquio correria perigo. Com um olhar determinado, o homem diz que a missão deles é impedir que isso aconteça. Ele então diz que o verdadeiro problema é como eles vão fazer para destruir o portão. Um rapaz ao lado do nosso herói explica que só o Mizukami pode usar a magia. Com isso, o colega dele fica completamente chocado com essa revelação inesperada. Ele então se pergunta se a magia que o novato usou era mesmo de 4 camadas. O homem no palco confirma que sim e que a informação está totalmente correta. As garotas ficam surpresas, pois até a de 3 camadas precisa de vários magos. O rapaz então tem uma ideia e diz que se tivessem vários magos poderiam ativá-la. Mas o instrutor avisa que a equipe técnica está pesquisando isso, mas vai demorar. O colega do nosso herói se irrita e reclama que eles não têm o que fazer por enquanto. O homem então diz que por enquanto eles terão que depender apenas do Mizukami. Alguém então comenta que o pior seria se um portão virasse uma dungeon de repente. O líder da equipe se irrita e manda a pessoa não dar azar com esses comentários. Uma das veteranas então fica confusa e pergunta o que exatamente é essa tal dungeonização. Com um gesto, o instrutor aponta para o telão para explicar a situação para todos ali. A imagem mostra um portal celestial no meio da cidade com uma aura bem sinistra. Ele explica que é um fenômeno onde a área ao redor de um portão é transformada. A estrutura então aparece no topo de um prédio, transformando todo o cenário urbano. Com isso, vários anjos começam a sair voando e se espalham pela cidade toda.
Nosso herói então explica que uma dungeon libera muito mais anjos que um portão normal. Todos na sala de reuniões ficam em silêncio e parecem bem preocupados com a ameaça. A garota de cabelo rosa diz que se algo assim se formasse no Japão, o país estaria acabado. Mas a outra garota grita que se for o Daya, ele consegue dar um jeito em tudo. Nosso herói então admite que até para ele, uma dungeon seria um grande problema. Ele explica que se o portão central não for destruído, a dungeon vai continuar se espalhando. Com isso, todos na sala de reuniões ficam em silêncio e bem tensos com a situação. O instrutor tenta acalmar todos e diz que não há caso de dungeonização há 100 anos. A moça de cabelo cinza então disse que o trabalho deles é apenas derrotar os anjos. O homem concorda e confirma que a missão deles é bem simples e direta no fim das contas. De repente, nosso protagonista fica com um olhar sério e parece sentir algo estranho. Nisso, ele se levanta de repente e a moça ao seu lado pergunta o que aconteceu. Todos na sala então se viram para ele e ficam surpresos com sua atitude repentina. Um alerta então surge avisando que um fenômeno parecido com a dungeonização ocorreu em Odaiba. Nosso herói então dá um sorriso de canto e diz que parece que eles vão ver a coisa real. A cena então nos leva para um grande prédio na cidade de Odaiba. Com isso, o local é coberto por uma energia rosa sinistra e a dungeon começa a se formar. De repente, um alarme alto começa a tocar na sala e deixa todo mundo em alerta total. Nisso, aviso na tela diz que uma masmorra surgiu em Odaiba e os jovens ficam bem preocupados. Então o grande prédio da cidade começa a mudar de forma e fica coberto por uma energia rosa. Nesse momento, os heróis observam as imagens enquanto tentam entender o que fazer nessa situação. Com isso, o comandante pergunta se aquilo é mesmo uma masmorra e demonstra estar bem surpreso, mas a garota confirma que não tem nenhum erro e encara a tela com um olhar muito focado. Logo, a amiga de cabelos rosa questiona como ela pode ter tanta certeza sobre esse fenômeno. Ele então aponta o dedo e avisa que vários anjos já estão saindo daquela construção estranha. O rapaz fica em choque e sua expressão mostra que o perigo é muito maior do que esperava. Com isso, dezenas de criaturas aladas surgem no céu e começam a sobrevoar os prédios da região. Nesse momento, os monstros se espalham pela cidade e mostram seus sorrisos bem bizarros. As meninas ficam apavoradas ao ver que existem mais de 100 inimigos aparecendo de uma vez, mas o protagonista cruza os braços e diz que vai cuidar sozinho de todos esses adversários. O líder se pergunta se o jovem rei demônio realmente pretende encarar todos os oponentes. Ele então sorri e admite que o garoto provavelmente é capaz de resolver essa parada sozinho. Nisso, um sorriso maldoso surge no fundo da sala e revela que alguém novo está observando. Então, um homem loiro comenta que os boatos sobre um novato talentoso eram mesmo verdadeiros. Ele olha fixamente para o herói e percebe que o rapaz já ganhou o respeito de muita gente ali. O jovem encara o desconhecido e pergunta quem ele é, porque não sentiu sua presença antes. Com isso, as garotas levam um susto e se perguntam desde quando aquele sujeito estava sentado ali. Nesse momento, o líder suspira fundo e mostra que está bem cansado com os problemas atuais. Com isso, ele apresenta o loiro como um reforço vindo direto da sede dos Estados Unidos. Esse sujeito se chama George Matsuda e exibe um sorriso que deixa os heróis desconfiados. Nisso, a garota reclama que o quartel-general está se metendo onde não foi chamado outra vez. Ele então fica pensativo enquanto observa o local e parece estar tramando algo em segredo, mas o agente diz que ter uma ajuda extra para enfrentar os anjos nunca é uma ideia ruim. Então a jovem faz uma careta e demonstra que não confia nem um pouco nesse novo integrante. Com isso, o loiro aponta para o protagonista e avisa que vai levá-lo como assistente pessoal. Mas o rei demônio apenas mantém a calma e encara o estranho com um olhar bem penetrante. Nisso, o novo aliado solta um riso de canto e parece estar satisfeito com o escolhido. Mas ele menciona um provérbio japonês que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então o herói observa a masmorra do topo de um prédio enquanto o vento sopra bem forte. Nesse momento, o grupo fica afastado do lugar porque a região se tornou perigosa demais. Com isso, a garota percebe que o estrangeiro é muito cauteloso com toda essa situação. Ele então levanta o dedo e sinaliza que algo grande está prestes a acontecer no céu, mas logo um jato de combate cruza as nuvens em alta velocidade por cima da cabeça deles. Nesse momento, a guerreira fica surpresa e se pergunta se aquilo é mesmo necessário agora. Com isso, o veículo faz uma manobra e mira um míssil pesado no centro daquele edifício. Então o projétil viaja pelo ar, deixando um rastro de fumaça e se aproxima do alvo. Nisso, uma explosão gigante atinge a construção e faz tudo tremer com a força do impacto. Nesse momento, a fumaça sobe alto, mas o rapaz permanece observando o resultado do ataque pesado. Com isso, a guerreira pergunta se toda aquela destruição foi mesmo uma ordem direta do novo aliado. Então o loiro confirma tudo com tranquilidade, enquanto os outros ficam assustados com a imprudência. Mas o estrangeiro questiona qual seria a diferença entre usar um míssil ou fazer explosões com magia. Nisso, a jovem de cabelos castanhos fica sem palavras e tenta entender a lógica maluca desse sujeito. Nesse momento, o prédio continua envolto em raios pretos e uma energia roxa bem estranha, mas a construção está mudando de forma e vários monstros surgem na base da estrutura.
Então, uma criatura bizarra exibe seus dentes afiados e parece pronta para causar um verdadeiro caos. Com isso, o herói decide agir e avisa que também vai mostrar do que um rei demônio é capaz. Nesse momento, ele ativa um círculo mágico gigante e deixa todo mundo em volta bem boquiaberto. Mas o loiro fica em choque ao perceber que o garoto está usando uma magia de nível 4 sozinho. Então o rapaz concentra sua energia na ponta dos dedos e prepara um feitiço muito poderoso. Nisso, um tornado de poder roxo atinge o topo do edifício e começa a desfazer a masmorra rapidamente. Com isso, o rei demônio de energia gira com uma força surreal e engole tudo que encontra pela frente. Nesse momento, as criaturas aladas tentam fugir, mas são puxadas para dentro daquele vendaval mágico, mas um dos monstros sofre enquanto seu corpo é afetado pela pressão daquela habilidade. Então o aliado comenta que o poder do jovem vai muito além de qualquer boato que ele já ouviu. Com isso, as garotas ficam aliviadas e admiram a força absurda que o protagonista está demonstrando, mas o feitiço continua agindo sobre a construção e parece estar limpando toda aquela corrupção. Nisso, a fumaça branca começa a subir e mostra que o perigo daquela masmorra está sendo controlado. George observa que mesmo com o míssil e a magia masmorra continua intacta no prédio. Nisso, o americano avisa que não tem jeito e eles vão precisar entrar naquele lugar agora, mas as garotas ficam em choque ao ver que os dois pretendem invadir a torre imediatamente. Então o grupo observa o pátio que leva direto para a entrada daquela estrutura bizarra. Com isso, todos começam a correr em direção ao perigo enquanto a poeira sobe pelo caminho, mas vários anjos continuam surgindo no céu e sobrevoam a área com intenções bem ruins. Nesse momento, a jovem grita desesperada ao ver que uma nova onda de monstros já chegou. Ele então explica com um olhar bem sério que é exatamente assim que uma masmorra funciona. Nisso, o reforço estrangeiro foca sua visão e mostra que está pronto para lutar para valer. Então o loiro pula no meio da batalha e diz que também vai mostrar algo incrível hoje. Com isso, o sujeito cerra os punhos e uma energia azul começa a brilhar com muita força. Ele então ativa círculos mágicos nos pulsos e exibe um sorriso de quem vai causar problemas. Nesse momento, as garotas ficam impressionadas com a habilidade técnica que o aliado possui, mas os oponentes alados se aproximam e tentam cercar o guerreiro no meio do pátio. Com isso, o americano prepara seu golpe e mostra que não está nem um pouco preocupado. Então ele desfere um soco potente que atinge em cheio o rosto de um dos monstros brancos, mas o impacto é tão forte que a criatura é jogada para trás com uma velocidade surreal. Nisso, o homem debocha da lentidão do inimigo e continua seu ataque sem perder o ritmo. Então o soco carregado de magia esmaga a defesa do anjo e causa um estrago considerável. Com isso, o aliado loiro avança para cima do próximo alvo. O loiro continua atacando os anjos com seus punhos carregados de energia azul e muita velocidade. Com isso, o círculo mágico em seu pulso brilha intensamente, enquanto ele prepara um soco devastador. Nisso, a garota percebe que ele está congelando os inimigos para impedir que eles se regenerem. Então o aliado sorri de forma confiante, pois sabe que seu plano de combate está dando certo. Ele desfere um golpe poderoso para cima e libera uma descarga mágica que atinge o alvo em cheio. Nesse momento, o corpo do monstro começa a se estilhaçar como se fosse feito de puro vidro. Mas o lutador cerra os punhos novamente, e sua luva fica em volta por uma aura gelada bem forte. Ele limpa a área com facilidade e comenta que aquela parte da missão já está quase resolvida. De repente, um anjo bizarro tenta surpreender o guerreiro por trás com um movimento bem rápido, mas o reforço americano percebe a jogada e desvia do ataque brincando que foi por pouco. Nisso ele avisa para a amiga que sua habilidade principal ainda está no tempo de recarga. Então a jovem heroína aproveita a brecha e lança um corte de luz rosa contra o gigante alado. O impacto atinge o peito da criatura com tanta precisão que ela fica totalmente sem reação. Com isso, a garota de cabelos cinzas guarda sua espada, enquanto o oponente se parte ao meio. Os restos do monstro caem no gramado e começam a sumir enquanto a poeira baixa no local. O loiro elogia o desempenho da parceira e admite que o ataque dela foi muito bom mesmo, mas ela apenas olha para trás e retribui o elogio dizendo que ele também mandou muito bem. Ele então conta com orgulho que ficou em terceiro lugar no ranking mundial de caça aos anjos. Nisso, a pequena Mizuki fica super animada ao lembrar que já tinha visto o nome dele na lista. O sujeito pisca um olho e garante que os números desse ano vão mudar depois dessa batalha. Ele observa as luvas do aliado e nota que elas funcionam como uma lâmina de mana bem potente. Com isso, o americano fica bem impressionado e elogia a percepção rápida que o garoto demonstrou agora. Então ele revela que o nome dessa arma é Cestos de Mana e exibe o equipamento com um sorriso no rosto. Nisso, as garotas admitem que é a primeira vez que vem algo assim sendo usado em um combate de verdade. Mas o loiro explica que o item ainda é um protótipo difícil de usar por causa do seu alcance. Com isso, o protagonista nota que o poder é alto, mas a falta de fôlego pareceu o ponto fraco
buraco. Nesse momento, o grupo dá o primeiro passo dentro da névoa roxa que está cobrindo todo o chão do lugar. Então os heróis avançam decididos em direção ao prédio que foi totalmente transformado. Eles finalmente chegam na entrada da masmorra e sentem uma pressão vinda daquela estrutura bizarra. Com isso, o jovem rei demônio observa o ambiente com calma enquanto o vento sopra essa aura misteriosa. Logo, os 4 entram no local e percebem que a realidade ali dentro parece estar bem distorcida. Nisso, o estrangeiro solta um riso de canto e nota que o garoto não demonstrou nenhuma hesitação ao entrar. Mas a pequena Mizuki começa a se sentir mal e demonstra estar bem assustada com esse clima pesado. Nesse momento, o corredor à frente está tomado por uma fumaça rosa que deixa tudo com um aspecto estranho. Então a garota não aguenta a pressão do lugar e começa a passar mal por causa da energia acumulada. Com isso, o herói explica que ela está sofrendo do mal do outro mundo e que logo vai se acostumar, mas a jovem continua enjoada e sente que seu corpo está rejeitando toda essa atmosfera carregada de mana. Ele observa a situação e percebe que o ambiente da masmorra é realmente muito hostil para os humanos. Nisso, a pequena concorda que o cenário dali não lembra em nada as ruas normais da cidade de Tóquio. Então o protagonista afirma que uma masmorra é literalmente outro mundo preenchido por energia mágica. As garotas observam o clima, enquanto a pequena Mizuki fica com os olhos girando de tanto enjoo. Ele explica que ela vai entender tudo se estudar mais magia, mas a jovem mal consegue se manter de pé. George fica curioso sobre a origem de tanto conhecimento e avisa que a recepção dos monstros chegou. Caminhando pelo corredor, o grupo escuta passos pesados vindo na direção deles no meio da fumaça. Vários anjos surgem no fundo do salão e encaram os heróis com intenções bem perigosas. O protagonista dá um sorriso maldoso e mostra que está pronto para detonar todos os oponentes. Duas criaturas aladas avançam com tudo, mas não sabem o destino terrível que as espera agora. Tremendo de frio, as meninas percebem que a temperatura do lugar baixou de forma muito repentina. O herói pergunta se eles querem ver sua magia de gelo, enquanto uma aura congelante surge em volta. Dezenas de inimigos cercam os guerreiros dentro da masmorra e tentam intimidar os invasores. Com um olhar fixo, o rapaz demonstra que a quantidade de oponentes não faz a menor diferença. Ativando um círculo mágico gigante no chão, ele libera uma onda de energia azul por toda a sala. Caminhando, o rei demônio faz faíscas de poder surgirem enquanto ele avança. Espinhos de gelo começam a brotar das paredes e pegam os monstros de surpresa no meio do ataque. George fica boquiaberto ao ver que o garoto usou um feitiço de nível 3 em uma área tão vasta. Os anjos tentam escapar, mas são atingidos em cheio por lanças geladas, que surgem do nada. Congelando instantaneamente, um dos invasores brancos fica preso em um bloco sólido de gelo puro. Vários inimigos são derrotados ao mesmo tempo, enquanto a magia do herói consome todo o ambiente. Com um gesto simples na ponta dos dedos, o rapaz decide finalizar o serviço de uma vez por todas. Nesse momento, os adversários estilhaçam em 1000 pedaços e mostram o poder absoluto do herói. Nisso, 2 anjos saltam para atacar, mas o herói apenas observa a movimentação sem se preocupar nem um pouco. Então a jovem Mizuki estende a mão e diz que também quer participar daquela grande batalha contra os monstros. Com isso, ela cria uma barreira rosa em formato de cubo que prende os 2 anjos no ar de maneira bem eficiente. Nesse momento, a garota concentra toda a sua energia para manter os inimigos presos dentro daquela estrutura. Observando os adversários tentando escapar ela, percebe que a força da sua técnica está funcionando muito bem. O herói solta um riso de satisfação e comenta que a evolução dela nesses poucos dias foi surpreendente. Nisso, o rosto do monstro começa a ser amassado pela pressão absurda que a pequena está exercendo com sua magia. Sofrendo com o peso do ataque, o anjo fica totalmente esmagado e sem chance de reagir naquele momento tenso. Surpresa com o próprio poder, a garota solta um suspiro e demonstra que ainda está se acostumando com tudo isso. Enquanto isso, o olhar do inimigo mostra puro pavor ao perceber que a força desses jovens é algo fora do comum. Logo, a amiga de cabelos prateados salta com agilidade e usa sua arma de luz para finalizar o serviço no ar. Nesse momento, a pequena foca novamente e prepara outra descarga de energia para garantir a vitória do grupo. Explodindo em uma luz rosa intensa, o golpe da garota ilumina todo o salão daquela torre bizarra e perigosa. Com isso, a barreira mágica se desfaz em várias partículas brilhantes, enquanto o perigo imediato é eliminado. Aparecendo logo atrás, a guerreira experiente comenta que o movimento final dela foi um pouco descuidado, mas ela logo admite que a parceira se tornou muito mais forte do que era antes desse treinamento especial. Nisso, a jovem fica emocionada com o elogio da companheira e percebe que todo o esforço valeu a pena até aqui. O estrangeiro observa a cena intrigado e se pergunta se aqueles jovens são realmente apenas novatos. O rapaz explica que isso é apenas o resultado natural de terem recebido seu treinamento rigoroso. O loiro fica em silêncio por um instante enquanto tenta processar o nível absurdo de poder dos garotos. O loiro fica pensativo sobre o treinamento enquanto observa o grupo avançar pelo salão escuro. Com isso, a guerreira pergunta se algo está errado, mas ele garante que está tudo sob controle. Nisso, os heróis continuam caminhando com passos firmes. Nesse momento, uma horda gigante de anjos bloqueia o caminho e mostra que a luta vai ser difícil.
Então o estrangeiro comenta que os inimigos não param de surgir e o rapaz decide ir até o fundo. Com isso, o protagonista ativa um círculo mágico de chamas e prepara um ataque de elemento fogo. Ele então lança uma rajada de fogo ardente que atravessa o corredor e atinge vários monstros alados. Nisso, os oponentes são engolidos pelas labaredas intensas e acabam sendo derrotados rapidamente. Nesse momento, a jovem de cabelos cinzas teme ser cercada, mas a pequena confia no poder do herói. Então o olhar da garota brilha com determinação ao ver que o Rei Demônio resolve tudo sozinho. Com isso, a pequena Mizuki comemora a força do líder, enquanto o loiro observa tudo bem sério. Logo, o aliado questiona se a percepção dos japoneses sobre os anjos não é um pouco inocente demais, mas o rapaz rebate dizendo que é um problema se eles não conseguem vencer nem os níveis baixos. Ele então caminha decidido, enquanto o reforço americano percebe que humanos fortes são raros ali. Nisso, o protagonista avisa que se continuarem com esse pensamento não vão aguentar o que vem depois. De repente, um buraco negro surge no meio do salão e começa a sugar toda a luz do ambiente. Nesse momento, o herói percebe que caíram em uma armadilha. Com isso, o veterano fica suando frio ao notar que a situação fugiu completamente do controle deles. Então o braço puxa a garota para dentro do vácuo e ela grita por socorro desesperadamente. Mas a companheira tenta agir rápido ao ver que a amiga está sendo levada por aquele portal sombrio. De repente, uma distorção suga o grupo e separa os heróis no meio daquele salão rosa e bizarro. Nisso, o herói acaba sendo puxado para dentro de um vácuo sombrio, enquanto tenta entender a situação, mas as garotas entram em desespero e gritam o nome do protagonista ao verem ele sumindo no portal. Nesse momento, o rapaz avisa para as companheiras se protegerem, pois o perigo agora é imprevisível. Então o cenário muda e o herói acaba jogado no chão de uma sala totalmente desconhecida e isolada. Com isso, ele se levanta e percebe que não existe nenhuma saída visível naquele lugar estranho. Logo o loiro confirma que o grupo foi separado e demonstra estar bem preocupado com o que virá. De repente, uma luz roxa e ofuscante surge no fundo do corredor e revela novos inimigos alados. Nisso, vários monstros surgem da fumaça e cercam os dois guerreiros com olhares bem ameaçadores. Mas o destaque fica para um anjo gigante que aparece logo atrás e impõe muito medo com seu tamanho. Nesse momento, o protagonista observa tudo com calma e percebe que eles entraram em um ninho de monstro. Com isso, o americano sua frio, pois sabe que não pode usar magias de grande escala ali dentro. Então a criatura colossal abre as asas e mostra que a situação para a dupla ficou bem complicada. Ele observa que existem 5 oponentes de nível comum, guardando a entrada daquele salão escuro, mas o jovem rei demônio apenas analisa o campo de batalha, enquanto mantém sua expressão bem focada. Nisso, o reforço estrangeiro começa a contar os adversários e nota que a luta será bem exaustiva. Nesse momento, os anjos se posicionam para o combate e mostram que não vão dar trégua para ninguém. Com isso, o veterano identifica 2 modelos novos que possuem a habilidade bizarra de se teletransportar. Mas a grande preocupação de todos é aquele gigante que lidera a tropa com um olhar bem sinistro. Então o aliado se pergunta se aquela criatura enorme é mais uma espécie desconhecida de anjo. George prepara as luvas enquanto a energia azul brilha com muita intensidade nos seus punhos. Nesse momento, o protagonista avisa que não podem facilitar e pretende acabar com tudo de uma vez. Com isso, o americano nota a preocupação do herói e pergunta se ele está com medo pelas garotas. O rapaz apenas mantém o olhar fixo enquanto memórias das amigas passam pela sua cabeça. Nisso ele visualiza os sorrisos delas e sabe que ainda é muito cedo para que elas morram. Então o aliado comenta que para um soberano das trevas, o jovem é muito dedicado aos companheiros. Mas o herói rebate dizendo que um verdadeiro líder deve sempre cumprir suas responsabilidades. Com isso, o rei demônio afirma que os resultados positivos são o que realmente definem o mestre. Nesse momento, dezenas de anjos avançam com fúria contra a dupla no centro daquele salão bizarro. Então, o loiro solta um riso de canto e admite que adoraria que seus chefes ouvissem esse discurso. Nisso, o protagonista solta um grito de guerra e prepara uma técnica especial para limpar toda a área. Com isso, um brilho verde intenso explode no chão. Nesse momento, vários tornados de mana surgem do nada e começam a destruir tudo que encontram. As criaturas gritam de dor enquanto são arremessadas para longe por aquele vento poderoso. Nisso, a tempestade de energia continua varrendo os inimigos e mostra a força bruta do rapaz. De repente, uma figura colossal surge das sombras e encara os guerreiros com um olhar assustador. Mas o veterano não se intimida e prepara seu soco de aura azul para testar a defesa do gigante. Então ele desfere um golpe direto no rosto do monstro e faz a eletricidade explodir no impacto. Nisso, o lutador fica em choque ao notar que seu ataque potente não causou nenhum dano real. Nesse momento, o adversário exibe um sorriso bizarro e prepara um soco pesado para revidar o ataque. George range os dentes ao sentir o poder do inimigo e percebe que a situação está fugindo do controle. O lutador loiro recua enquanto encara a criatura colossal que bloqueia o caminho de maneira ameaçadora. O monstro alado dispara um feixe de luz devastador que atravessa o salão e atinge o aliado com tudo. Com isso, o estrangeiro é jogado longe pelo impacto e acaba batendo contra os escombros da torre.
Mas o herói permanece imóvel enquanto o oponente gigante se aproxima. O protagonista foca sua visão e mostra que a paciência dele com esses anjos finalmente acabou agora, ativando um círculo mágico vermelho na palma da mão. Nesse momento, a criatura gigante entra em desespero ao sentir o calor absurdo vindo daquele feitiço. Uma coluna de chamas intensas engole o adversário e ilumina todo o corredor com um poder destrutivo. O veterano observa a cena de joelhos e fica pasmo ao ver que o garoto derrotou o novo modelo fácil. Nisso, o americano questiona como ele consegue disparar magias tão fortes sem usar remédios especiais, mas o jovem rei demônio encara o aliado. O loiro fica em silêncio enquanto analisa o rosto do herói e parece estar escondendo um segredo sério. Nesse momento, ele lembra de quando o rapaz foi levado ao hospital por causa de um excesso de energia. Com isso, o clima fica tenso no corredor rosa, porque a verdade sobre o passado começa a surgir. Então, o agente admite que a conversa sobre reforços era apenas uma desculpa para investigar o garoto. Ele sorri e percebe que as suspeitas estavam erradas porque o protagonista possui um dom natural. Nisso, o herói cruza os braços enquanto o loiro lamenta por ter perdido uma pista importante do caso. O estrangeiro então abaixa a cabeça e pede desculpas sinceras por ter duvidado do talento do rapaz. Nesse momento, o jovem pergunta se essa é a missão real dele e o homem agradece por ele entender tudo. Do lado de fora, vemos vários guardas caídos no chão após o ataque brutal que atingiu a entrada da cidade. Nisso, o rapaz comenta que se continuarem dependendo desses remédios, a humanidade vai durar bem pouco. Nesse momento, ele avisa que precisam se agrupar logo com a parceira e o resto do grupo na masmorra. Então, um mapa holográfico azul surge e revela toda a estrutura interna daquele edifício bizarro. Com isso, o jovem observa o corredor digital enquanto tenta localizar a posição exata das companheiras. Logo, o radar detecta as duas guerreiras cercadas por vários monstros alados em um andar bem distante. Ele então dá um sorriso de alívio e afirma que finalmente conseguiu encontrar as meninas perdidas. Mas o aliado estrangeiro leva um susto ao ver que o garoto está preparando uma técnica muito perigosa. Nisso, um círculo mágico roxo gigante se espalha pelo chão e libera uma pressão espiritual pesada. Nesse momento, o rei demônio concentra uma esfera de mana sombria entre as suas mãos bem focadas. Então o protagonista dispara um raio de energia negra, que atravessa o teto e os andares com facilidade. Com isso, o ataque abre um buraco enorme na construção, enquanto tudo em volta começa a desmoronar. Enquanto isso, dentro da torre, as jovens tentam sobreviver ao cerco constante daqueles oponentes brancos. Logo, as meninas ficam encurraladas no meio do salão por dezenas de anjos que possuem olhares cruéis. Nisso, os monstros avançam com muita velocidade e mostram que não vão deixar nenhuma saída para elas. Mas a garota de cabelos cinzas empunha sua lâmina de luz e se prepara para o combate definitivo ali. Nesse momento, uma criatura salta por cima dos móveis e tenta atingir a pequena guerreira distraída. Com isso, a amiga grita desesperada para ela tomar cuidado com o golpe vindo diretamente do céu. Então a jovem Mizuki estende o braço e reclama que essa onda de inimigos parece não ter fim nunca. De repente, uma estaca de energia escura surge no meio da sala e assusta as duas durante a batalha. A estaca de mana atinge os anjos em cheio e as garotas observam tudo sem entender nada sobre o ataque. Nisso, as jovens se perguntam o que foi aquela energia que surgiu do nada no meio do corredor rosa. Então o protagonista surge na frente delas com o loiro e mostra que finalmente chegou para o resgate. Com isso, o herói pede desculpas pela demora e exibe um sorriso bem confiante para as amigas aliviadas. Nesse momento, os dois aliados observam a situação e percebem que elas passaram por um sufoco pesado, mas as meninas ficam em choque e uma delas nem consegue reagir ao ver o Salvador parado ali na frente. Logo, a garota de cabelos cinzas corre com toda sua velocidade em direção ao rei demônio. Ela toca o peito do jovem e diz que está muito feliz ao ver que ele não se feriu na confusão. O herói olha para a parceira com calma e percebe que ela estava mesmo muito preocupada com sua vida. Nisso, a guerreira fica toda corada e demonstra um sentimento bem forte pelo líder do grupo naquele local. George observa a cena com um riso no rosto e admite que sente um pouco de inveja dessa atenção toda. Então o grupo se reúne no meio do salão enquanto discutem o próximo passo importante da missão atual. Mas a pequena Mizuki cruza os braços e afirma que já sabia que o parceiro ficaria bem no final. Com isso, a amiga de cabelos curtos desvia o olhar e demonstra estar bem envergonhada com seu comentário. Nesse momento, uma imagem do passado surge na mente dela e mostra o rapaz em um grande portal de luz. Então vemos uma lembrança triste de uma menina chorando muito enquanto observa aquela cena antiga. Nisso, a jovem de cabelos cinzas fica pensativa e sua expressão mostra que ela guarda uma mágoa secreta.
mas o herói coloca a mão no ombro dela e mostra que está ali para dar todo o apoio necessário agora. Ele encara a companheira com um olhar protetor e garante que nada de ruim vai acontecer com o grupo. Então o trio se prepara para continuar, e a pequena Mizuki continua bem surpresa com esse clima estranho. Nisso a pequena Mizuki abre bem a boca e fica totalmente em choque com o que acabou de ouvir agora. Com isso as jovens encaram o rapaz com um olhar bem irritado e parecem querer uma explicação bem rápida. Então a garota pergunta como ele as achou e ele responde que apenas rastreou a energia mágica delas. Nesse momento a guerreira questiona se isso quer dizer que ele sempre sabe onde elas estão escondidas, mas o herói dá um sorriso de canto e afirma com toda a calma do mundo que é muito fácil fazer isso. Nisso a companheira faz uma cara de espanto e parece não estar gostando nem um pouco dessa novidade. Então a amiga de cabelos castanhos fica toda feliz, mas a outra demonstra que achou isso bem estranho. Com isso o protagonista dá um passo firme e mostra que não tem tempo para ficar jogando conversa fora. Nesse momento o rapaz avisa que todos precisam se apressar e começa a liderar o grupo pelo corredor. Ele então corre na frente enquanto os outros tentam acompanhar o ritmo acelerado dentro da masmorra. De repente vários monstros alados surgem no caminho e tentam impedir o avanço dos heróis no local, mas o líder libera uma descarga de energia azul que atinge os oponentes e limpa o trajeto rapidamente. Nisso os adversários brancos são despedaçados pela força do golpe e se transformam em pó no ar. Com isso o veterano observa a cena e admite que o poder do garoto continua sendo algo impressionante. Então o rapaz olha para as meninas e avisa que elas precisam aprender a lidar com isso sozinhas logo. Nesse momento o loiro pergunta o que o rei demônio acha que vai acontecer daqui para frente ali. Ele então afirma que o mundo está prestes a repetir o desastre que rolou há 600 anos. Com isso, o agente americano pergunta se ele está falando sobre uma guerra total contra os anjos. Nisso o jovem explica que o clima atual é idêntico ao que sentiu antes daquele conflito antigo. Então as jovens ficam em silêncio enquanto correm e percebem que o futuro parece ser bem assustador. Uma lembrança do passado mostra anjos saindo de um portal no céu para invadir o mundo. Nisso as criaturas aladas cercam um homem caído no chão de um deserto bem desolado. Mas no presente, a pequena Mizuki olha para frente enquanto o grupo continua correndo pela torre. O aliado loiro encara o protagonista com um olhar de dúvida e parece não acreditar nele. Ele então pergunta como o herói sabe disso e o jovem diz que é um rei demônio. Com isso o americano solta uma gargalhada alta e debocha da resposta do companheiro de mas o homem para de rir e questiona se o rapaz está realmente falando sério sobre esse assunto. Então o grupo chega em uma porta estranha e a jovem avisa que ali é o núcleo da masmorra. O líder confirma tudo e avisa que precisam derrotar o guardião para conseguir sair do holocausto. Nisso a pequena Mizuki fica bem preocupada ao ouvir que um novo desafio os espera logo à frente. Ela entende que o guardião é o chefe final e o loiro se pergunta se isso realmente existe, mas o herói não perde tempo com dúvidas e avisa para o grupo se preparar para entrar agora. Com isso o rapaz caminha em direção ao portal sombrio que gira com uma energia bem bizarra. Então o resto da equipe segue o líder para dentro daquele buraco negro. Nesse momento a guerreira encara o portal com determinação e mostra que está pronta para lutar. A jovem é puxada para dentro do Rei Demônio Roxo, enquanto a pressão aumenta bastante no lugar. Com isso, ela finalmente chega na sala do chefe da masmorra e se prepara para o que está por vir. Nisso a heroína observa o ambiente e percebe que aquele lugar é mesmo o núcleo de toda a torre. Então o grupo se reúne diante de uma porta gigante que brilha com uma luz dourada bem intensa. Nesse momento o líder estende a mão e começa a empurrar o portão pesado para revelar o chefe. Nesse momento uma armadura gigante surge do clarão e deixa todos os heróis paralisados com o seu tamanho. Com isso, o aliado loiro fica boquiaberto e comenta que aquela criatura é simplesmente enorme de verdade. Nisso, o monstro de ouro encara o grupo de cima, enquanto emite uma pressão que faz o chão tremer todo. Então a pequena Mizuki observa o oponente e pensa que um corpo tão grande não deve ter muita velocidade. Mas o gigante não perde tempo e prepara um soco devastador que viaja pelo ar como se fosse um meteoro. Nesse instante o ataque pesado desce com tudo e parece que vai esmagar os jovens heróis, sem nenhuma piedade. Com isso, uma explosão gigante atinge o local e levanta uma cortina de fumaça que cobre todo o salão. Nesse momento, o chefe da masmorra exibe seu capacete dourado e parece satisfeito com o golpe mortal, mas o protagonista segura o punho colossal com apenas uma das mãos e mostra uma força física surreal. Com isso, a jovem guerreira fica tremendo de medo enquanto tenta entender como ele parou aquele ataque. Logo o americano entra em pânico total e afirma que não existe nenhuma chance de tocarem naquele bicho. Então o herói olha para trás com calma e percebe que as suas companheiras estão realmente apavoradas. Nisso ele lembra da sua verdadeira identidade como Rei Demônio e de como lidava com esse tipo de ameaça. Mas a garota de cabelos cinzas fecha os olhos por um segundo e tenta recuperar o fôlego naquela tensão.
Nesse momento, ela sugere que o grupo monte uma estratégia focada no rapaz para conseguirem sobreviver. Com isso, a heroína grita que o trabalho deles é lutar juntos e não apenas depender de uma única pessoa. Então o veterano avisa gritando que é impossível vencer um monstro desse nível com as habilidades atuais. Mas o Rei Demônio apenas escuta tudo em silêncio enquanto mantém o controle total daquela batalha insana. Nisso o rapaz solta um sorriso confiante e demonstra que tem um plano perfeito para acabar com o gigante. Ele então ordena que todos esqueçam as consequências e deem o máximo de si para finalizar esse oponente. Nesse momento a jovem guerreira fica de frente para o gigante de armadura, enquanto ele emite uma aura pesada. Com isso, ela agradece o apoio e empunha sua espada de luz rosa com um olhar cheio de muita determinação.